Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 11. Gohan não estava em um vazio branco, congelando ou sentindo como se todo o seu corpo tivesse pegado fogo. Ele nem estava com o uniforme que Piccolo lhe deu. Em vez disso, ele estava sentado em uma fileira de uma sala de aula lotada, vestindo uma camisa de flanela verde e preta e jeans azul escuro, um par de óculos de aros grossos sobre os olhos enquanto olhava para uma das muitas páginas de seu livro de ciência da computação. Se havia algo no universo de que ele gostava mais do que a comida da mãe, era estudar as maravilhas da tecnologia. Celulares, tablets, supercomputadores, até mesmo um widget inútil em uma página arcaica, se envolvesse eletricidade e programação, Gohan queria cravar os dentes nisso. Ele estava tão absorto na leitura, a aula ainda nem havia começado, que não percebeu a voz feminina ao seu lado. Somente quando um punho bateu em sua mesa ele finalmente ergueu os olhos. Seu rosto nunca sai dos livros, hein? Ela e aqueles olhos azuis gelados, Arepa. Seu amigo de infância, embora no ano passado ele tivesse desenvolvido sentimentos por ela, mesmo apesar do penteado bobo que ela usava. Mas já estava quase na hora da aula e ele preferiu ficar atento. Às vezes me perco neles, Gohan respondeu com uma risada. Arepa, cruzou os braços. Se você olhasse para cima de vez em quando, eu não precisaria protegê-lo de valentões. Isso aconteceu uma vez e éramos 5, Gohan brincou. Com um sorriso malicioso, ele acrescentou, fui eu quem teve que pagar sua fiança o tempo todo. Arepa apontou os dentes para Gohan em um gesto infantil, mas fofo. Só estou dizendo. Você poderia usar um pouco de diversão de vez em quando. Gohan ergueu a sobrancelha, confuso com o som da voz dela e a escolha do dialeto. Seu sotaque acabou de mudar? Do que você está falando? Estou falando normalmente. Gohan olhou fixamente para Arepa, imaginando se ele estava apenas ouvindo coisas. Mas quando ele se concentrou em seu lindo rosto, ele percebeu que algo mais estava errado. Ela também tinha um piercing no lábio agora? Ele estava prestes a perguntar a ela sobre isso, até que a campainha tocou. Um momento depois, alguém com capacete de motociclista e jaqueta de couro entrou correndo na sala e fechou a porta atrás de si. Ele tirou o capacete e colocou-o sobre a mesa, revelando um jovem exasperado com cabelo preto na altura dos ombros e pele bronzeada. Bom dia, turma. Acho que estou atrasado. Bom dia, Sr. Lápis. Gohan respondeu com entusiasmo. Ele foi o único a responder. Sr. Lápis apontou para Gohan com um sorriso enquanto pendurava sua jaqueta na porta. É por isso que você é meu aluno favorito, Gohan. Enquanto Gohan assentia, ele ouviu Arepa gemer ao lado dele. Beijo, ela sussurrou. Gohan riu. Tudo bem, então vamos nos divertir nesta aula pela primeira vez, Sr. Lápis começou enquanto caminhava para trás de sua mesa e tirava um pedaço de giz. Agora, o que vocês sabem sobre ciborgues? Arepa levantou a mão e foi chamada. Eles são robôs? Gohan virou a cabeça na direção dela. Seu sotaque estava normal novamente. Chance. Não exatamente, respondeu o Sr. Lápis. Quer dizer, vamos lá pessoal, se suas notas servirem de indicação. Vocês estão assistindo mais TV do que estudando de qualquer maneira. Assumindo a tarefa de resgatar a turma, Gohan levantou a mão. Eu assumo daqui. O Sr. Lápis assentiu enquanto todos os outros gemiam. Arepa revirou os olhos e franziu os lábios zombeteiramente. Não sei por que não liguei para você para começar. Gohan riu, divertido com seu comportamento exibicionista ocasional. Uma máquina 100% robótica, enquanto um ciborgue é na verdade um ser humano normal que foi aprimorado com tecnologia cibernética. Agora, o júri decide se isso é realmente possível na vida real ou se o corpo humano rejeitaria as partes com resultados catastróficos. Mas um engenheiro mecânico chamado Dr. Gero escreveu vários artigos confiáveis argumentando sua legitimidade. Correto, respondeu o Sr. Lápis. Na verdade, quanto mais pessoas com mentalidade conspiratória acreditam que isso não só é possível, como já foi feito e mantido escondido do público. Eles acreditam que um verdadeiro ciborgue pode estar andando entre nós. Caramba, pelo que vocês sabem, eu poderia ser um ciborgue. Grande parte da turma riu, inclusive Gohan. Ok, certo. Lápis aceitou a demissão com calma. Estou brincando. Definitivamente não sou tão legal. Gohan encolheu os ombros, discordando. De todos os professores que Gohan teve ao longo dos anos, o Sr. Lápis foi de longe o mais legal. Ele não era muito mais velho do que a maioria dos alunos e, na verdade, concentrava-se em tornar os trabalhos escolares divertidos, em vez de dolorosamente clínicos. Ele era, de longe, o professor mais popular da escola, sem falar que as garotas pareciam entusiasmadas com ele, inclusive Videl. Ou melhor, Arepa. Isso levanta algumas questões, não é? Não apenas sobre as possibilidades cada vez maiores da tecnologia, mas também sobre a ética. Para acentuar o assunto, Lápis escreveu a palavra em letras maiúsculas no quadro. Até onde devemos ir para fazer avanços científicos? Deveríamos usar os humanos como essencialmente ratos de laboratório e submetê-los a experiências potencialmente fatais para um bem maior? Gohan mastigou a parte de trás do lápis enquanto refletia sobre o assunto. Ele tinha uma opinião forte sobre o assunto. Por mais que tivesse sede de conhecimento, era necessário traçar limites. Não quero transformar isso em filosofia ou algo assim, mas quando você explora esse assunto, você acaba fazendo outra pergunta. Quanto é suficiente? Quando você para? Porque alguns dos nossos maiores avanços na medicina moderna que salvaram bilhões de vidas vieram dos experimentos de guerra mais desumanos já realizados, testando o corpo humano para ver o que ele poderia suportar. A ciência já está contaminada? Está errado, Gohan interrompeu de repente, para surpresa do Sr. Lápis e do resto da turma. Puro e simples.
Estava errado naquela época e está errado agora. Você não explora e tortura seres humanos para seu próprio ganho. Lápis franziu a testa pensativamente enquanto Gohan tamborilava os dedos na mesa. O assunto deixou nervoso. Pelo canto do olho, ele percebeu preocupação nas feições de Arepa. Depois de alguns momentos estranhos, o Sr. Lápis riu novamente. Tão íntegro quanto você é inteligente, Gohan. Gu. Um raio de luz irrompeu pela sala, passando por Gohan e direto pela barriga do Sr. Lápis. Seu corpo caiu no chão em um instante, o sangue jorrando de seu estômago. Gritos mortificados ecoaram de todos os alunos, principalmente de Gohan. O menino levantou-se da mesa e mergulhou no chão, machucando a perna e quebrando os óculos ao cair. Ele apenas rastejou alguns centímetros antes que toda a sala de aula e o prédio explodissem ao seu redor. Detritos se acumularam nas costas de Gohan, fumaça encheu seus pulmões e chamas assolaram seu corpo. Ao empurrar um pedaço do telhado de suas costas, ele se perguntou como diabos ele estava vivo. Qualquer alívio que ele sentiu morreu quando ele se virou. Arepa foi o primeiro corpo entre a pilha de colegas mortos. Não. Gohan levantou rastejando em direção a ela. Por baixo do som de fogo e estrondos havia uma sugestão de risada. Quando ele olhou para cima, ele conseguiu distinguir 4 figuras entre a fumaça que se aproximava metodicamente. À medida que se aproximavam, ele pôde distinguir armaduras volumosas em suas silhuetas. Suas gargalhadas insensíveis em meio à destruição eram um vírus para os ouvidos de Gohan, muito pior do que a dor física. Os 4 homens revelaram-se entre as sombras. Um deles era grande, careca e corpulento. Ao lado dele, um homem um pouco mais baixo, mas ainda assim imponente com cabelos longos. Os outros 2 não foram tão abençoados no quesito altura. Um deles tinha um corpo pequeno, mas cabelos altos que se destacavam como as chamas que envolviam a sala de aula. Mas foi o que estava à sua esquerda que causou um arrepio na espinha de Gohan. Ele não era tão corpulento quanto os outros, seu físico lembrando mais o de um adolescente do que o de um homem adulto. Seu cabelo era comprido, como o do homem mais alto. Com a fumaça obscurecendo sua visão, Gohan não conseguiu distinguir seu rosto. O que vocês monstros fizeram? Gohan gritou. Todos eles riram, mas houve uma risada em particular que deu arrepios em Gohan. Parecia familiar. Monstro, você disse? Era o mais novo falando. E quando ele parou a poucos centímetros de Gohan e revelou seu rosto, ele confirmou que sua voz já tinha. Gohan olhou para cima e... Ele estava olhando para si mesmo? Este Gohan era diferente daquele que estava rastejando no chão. Uma cicatriz cobria seu olho esquerdo, transmitindo sua experiência de batalha. Ele usava um uniforme blindado roxo e dourado, olhando para baixo com olhos negros vazios e assustadores. Um sorriso odiosamente ressaltou seu rosto. Não somos monstros, idiota. Somos guerreiros. O Gohan mais sombrio pisou na mão do Gohan mais claro, encontrando ainda mais humor em seus gritos. Eu ouvi seu pequeno discurso lá atrás também. Que patético. Você sempre foi tão fraco? O Gohan normal olhou para cima com ódio. Eu não sou fraco. Poderia ter me enganado. Gohan vestido de roxo disse lentamente enquanto levantava a palma da mão. A mesma luz que assassinou o Sr. Lápis surgiu ao seu redor em forma de bola, cegando a visão do Gohan verde. Sem outras opções, ele estendeu a mão com toda a sua força e apertou a mão do seu eu mais cruel. Essa luz desapareceu, provocando um choque genuíno em seu rosto calmo. Você vai pagar por isso, Gohan rosnou, apertando ainda mais seu pulso. Ele podia sentir um poder crescendo dentro de si, um poder que ameaçava subjugar o impostor. O que diabos está acontecendo aqui, pirralho? O homem de cabelo flamejante gritou. Você está deixando esse pequeno terráqueo levar a melhor sobre você? O sombrio Gohan desviou os olhos de sua contraparte para encarar o outro guerreiro. Vai se fuder, Vegeta. Não se atreva a me chamar de fraco. O verdadeiro Gohan cerrou o punho para trás, pronto para se vingar desse malvado impostor por devastar seus amigos. No entanto, assim que ele avançou os punhos, uma dor aguda atingiu suas costas, cortando sua visão. E quando Gohan abriu os olhos novamente, ele estava sentado naquele vazio branco, com um uniforme roxo em vez de um traje casual de flanela. A única coisa que não mudou? O calor insuportável. Ele se virou com uma carranca desagradável para a fonte da perturbação, a única fonte possível, Piccolo, parado com um sorriso malicioso e seu braço direito estendido como uma arma fumegante. Que porra é essa, Piccolo? De novo, o mundo ao seu redor não está nem aí para a batalha que você está travando em sua mente, disse Piccolo. Eu estava chegando a algum lugar. Gohan sibilou entre dentes, furioso com a interrupção. Essa visão foi uma entre milhões que ele já teve no último mês. Algumas ele era um estudante do ensino fundamental ou médio. Às vezes ele era o bebê em casa, inferno. Alguns eram visões do futuro imaginário onde ele era um empresário de sucesso, casado e feliz com Arepa, ou Videl, ou alguma embarcação que fosse simultaneamente as duas coisas. Seja qual for o caso, todos terminaram no seu lado, destruindo sua felicidade. Um passo para frente e outro para trás, afirmou Piccolo. É assim que geralmente acontece na vida. Você vai continuar guardando tudo depois de cada colapso? Cruzando os braços irritadamente, Gohan fez uma careta enquanto olhava para o chão vazio. A ideia de treinamento mental de Piccolo consistia em grande parte em provocação após provocação, estragando sua meditação. Inevitavelmente, Gohan perderia a paciência e passaria dias definhando com seu interesse apenas em provocar brigas. Claro que está, Piccolo repreendeu. Eu não sei por que estou perdendo meu tempo com você. Eu poderia dizer o mesmo para você, Gohan rosnou. Além disso, o que me impede de mentir e apenas dizer que está tudo bem para que você possa desembolsar a Dragon Ball? Isso é fácil. Eu simplesmente não vou acreditar em você. Gohan revirou os olhos. Então que tal você parar de me incomodar? É difícil para mim ser mais positivo quando estou chateado o tempo todo. Quem disse alguma coisa sobre positivo? Pareço você uma pessoa positiva. Gohan suspirou, não querendo admitir que o Namekuseijin o havia dado checkmate.
Piccolo caminhou em direção a Gohan até que eles estivessem a poucos metros de distância e sentou-se de pernas cruzadas também. Eu te direi quando souber que você está melhor, quando você puder usar essa sua transformação sem perder a cabeça. Tal ideia fez Gohan bufar em demissão. Não posso usar essa transformação sem o luar e não sei como fazer a bola poderosa como Vegeta. Talvez. Piccolo olhou para a direita, parecendo refletir sobre algo. Mas eu senti alguns picos de poder quando você está nervoso. Seu que assume a mesma sensação incomum que teve naquele dia. O que você está sugerindo? Gohan perguntou, embora tivesse uma ideia do que queria dizer. Talvez seu corpo tenha absorvido o poder. Você disse que estava prendendo o poder do grande macaco dentro de sua forma normal, certo? Ele tinha razão, e Gohan também sentiu essa sensação. Uma sensação na região da cauda. Surgiu pela primeira vez quando ele forçou a entrada na ilha de Roshi. Pela forma como Vegeta explicou a transformação, a absorção da luz da lua desencadeou uma reação na cauda que liberou o poder. Talvez ele sempre estivesse lá, e agora Gohan simplesmente abriu a porta. Bem, mesmo que fosse esse o caso, eu ainda desliguei quando meu pai se livrou da lua falsa, não foi? Os argumentos de Gohan eram puramente pessimistas. Não se sustentou diante dos momentos em que o poder realmente ameaçou surgir novamente. Talvez não tenha sido a lua falsa desaparecendo. Piccolo recebeu um olhar cético do meio Saiyan. Talvez eu apertando seu rabo tenha impedido isso. Ou seu corpo simplesmente não conseguia mais segurar o poder. Ou, o choque de matar Lápis gradualmente tirou você dessa situação. Rangendo os dentes, Gohan fechou os olhos. Ele pensou que isso eliminaria a memória de sua explosão rasgando-o, mas fechar os olhos não fará com que isso desapareça, repreendeu Piccolo. Os olhos confusos de Gohan se abriram. O que você está fazendo agora? Me irritando até eu entrar nessa forma? Você percebe que isso só vai te matar, certo? Se o poder realmente está dentro de você, então você será capaz de acessá-lo sob comando, se realmente se controlar, retrucou Piccolo. É por isso que você deve continuar seus exercícios matinais, para poder resistir fisicamente. TCH. Sabe, só Vegeta ditava quando eu treinava, e ele era mais forte que eu. Um sorriso arrogante apareceu sutilmente nos lábios de Gohan. Se você quer ser um tolo indisciplinado que não consegue se concentrar em rotinas, então fique à vontade. Gohan baixou os olhos exasperado. Piccolo o enfureceu, mas nunca disse nada que não fosse de alguma forma correto. Em algum nível, ele teve que admitir que este era o regime. Se Gohan quisesse recuperar aquela Dragon Ball, ele não poderia simplesmente dispensá-lo levianamente só porque ele era seu superior físico. E fazer isso justificaria todas as opiniões mais baixas de Gohan sobre si mesmo. Tais eram as atitudes do assassino em sua visão escolar. Por enquanto fazemos isso. Piccolo disparou um raio no chão. Da luz surgiu um tabuleiro xadrez com uma variedade de esculturas em cima. Xadrez de novo. Gohan gemeu. Entendi. Esta é a sua única maneira possível de me derrotar em qualquer coisa. Eu não fiquei vagando enquanto você medita, você sabe, desafiou Piccolo. Gohan deu uma risada como se tivesse acabado de contar uma piada. E além disso, o envolvimento constante fortalece sua mente e sua capacidade de foco. Gohan moveu um peão 2 casas à frente. Deve ser assim que você se sente tendo que acompanhar meu pai. As antenas de Piccolo se contraíram enquanto ele movia seu peão também. Tanto faz. Esse idiota verá seu verdadeiro fim pelas minhas mãos, mais cedo ou mais tarde. Enquanto movia um cavalo na frente da fileira de peões, Gohan encolheu os ombros. Eu entendo que você queira uma vitória real sobre ele, mas você não está tentando dominar o mundo também? Não importa como você venceu, você ainda tinha este planeta ao seu alcance. Piccolo novamente imitou o movimento de Gohan, embora tenha colocado seu cavalo diretamente atrás do peão que ele havia movido inicialmente. Não sei quando aconteceu ou como aconteceu, mas aquela nave navegou para mim há muito tempo. Por que isso? Gohan perguntou enquanto fechava um de seus bispos quase na metade do tabuleiro, imediatamente em modo de ataque. Eles não passaram muito tempo conversando até agora na Câmara do Tempo. Bem, eles conversavam com frequência, Piccolo dava ordens nele, Gohan respondia. Mas esta foi a primeira conversa civilizada deles. O que você lembra do seu pai dizendo sobre mim? Piccolo e Gohan trocaram alguns movimentos rápidos, cada um já com suas estratégias traçadas. Nenhuma peça foi derrubada do tabuleiro. Com a mente presa entre o jogo e a conversa, Gohan se agarrou ao peito. Lembro-me de algo sobre haver um Piccolo antes de você, e você é a reencarnação dele. Acho que ele disse que você não era tão mal quanto ele. Isso fez Piccolo franzir a testa. Aquele idiota pensa que é observador agora, hein? Embora, infelizmente, ele possa estar certo. Preso em uma situação difícil e querendo proteger a rainha, Piccolo basicamente jogou um peão na linha de fogo. A rainha de Gohan acertou em cheio. Como você imagina? Quando alguém é morto por um membro do clã demônio, seu espírito não passa para a vida após a morte. Ele apenas fica à deriva, forçado a testemunhar a dor de sua perda no mundo dos vivos, incapaz de descansar em paz. Gohan quase deixou cair seu peão enquanto sua mão enrijecia, perturbado pelo pensamento. Tal destino parecia ainda pior que o inferno. Mas seu pai fez isso. Esse foi o universo dando a notícia de que o demônio em mim havia secado. Piccolo olhou para o tabuleiro, os olhos indo e voltando entre suas peças e as de Gohan. Ou talvez nunca tenha existido para começar. Sério? Você deve ter se comportado mal quando apareceu pela primeira vez, se meu pai teve que impedi-lo. Gohan moveu um de seus cavaleiros para frente, mas engasgou ao perceber que havia deixado a porta aberta. Ele havia jogado apenas um peão até agora, mas um dos muitos peões de Piccolo estava pronto para retirá-lo. Talvez, Piccolo começou enquanto derrubava o cavalo de Gohan do tabuleiro. Mas minhas ações foram doutrinadas em mim desde o nascimento. Meu antecessor desejava vingança e domínio mundial, e eu existia para cumprir sua vontade.
A atenção de Gohan desviou-se do tabuleiro e se concentrou em Piccolo. Ele olhou atentamente para o guerreiro Namekusein verde, deixando suas palavras serem absorvidas. O roxo de seu kimono tornou-se particularmente vibrante na visão de Gohan, quase forçando-o a observar sua roupa idêntica dada a ele pelo mesmo homem. O reconhecimento era claro nos olhos de Piccolo, claramente consciente dos pontos que Gohan estava conectando. Mas ele sorriu, mais concentrado na batalha de xadrez. O outro cavaleiro de Gohan também desapareceu. Depois de fazer seu movimento, Piccolo olhou para o espaço em branco. Ao longo dos anos, meu objetivo com Goku tem sido um propósito totalmente diferente, e eu não percebi isso até que vi o homem morto diante de meus pés. Não senti um pingo de satisfação, nenhum sentimento de vingança ou justiça surgindo das profundezas da minha alma. Por que não foi realmente sua batalha? Gohan perguntou. Piccolo advertiu Gohan com um olhar furioso. Por favor, depois de todas as guerras que travei com ele ao longo dos anos, com certeza essa foi a minha batalha. Mas é isso. Foi minha batalha e minha luta. Enquanto Piccolo apertava o punho com força, Gohan acenou lentamente em compreensão. Durante toda a minha existência, pensei que era apenas uma pessoa assumindo outra nave. Mas é muito mais complicado do que isso. Piccolo finalmente trouxe sua dama para o campo de jogo. Eu sou o Rei Demônio, a manifestação física da escuridão que se esconde no coração de algum Namekusein sem nome. Mas ao mesmo tempo não sou. Sou dono de mim mesmo, com meus próprios desejos e objetivos. Gohan voltou à sua conversa com Arepa, onde declarou que derrotaria Freeza por si mesmo. Depois de tudo que aconteceu desde então, ele perdeu de vista. Eu tenho todas as memórias do Rei Demônio, mas são apenas imagens na minha cabeça. Não sinto nada quando me lembro de seu pai matando-o. Desejo derrotar Goku não por vingança, não por conquista mundial, mas simplesmente pelo meu orgulho como artista marcial. É por isso que não posso aceitar minha vitória sobre ele. Piccolo usou um peão para derrubar um dos peões não utilizados de Gohan. Gohan suspirou de frustração. Aquele cientista maluco se ofereceu para me transformar em um androide porque tínhamos o mesmo objetivo, explicou Piccolo. Gohan enrijeceu com a lembrança de Lápis. Eu recusei. Eu não pegaria atalhos e não derrotaria Goku como peão de outro homem. Gohan usou sua rainha para derrubar um dos peões de Piccolo. Então por que acordar Lápis e Lazuli? Piccolo colocou sua rainha no chão, pensando na questão. Ele estalou o pescoço ansiosamente. Achei que eles poderiam lidar com os amigos do seu pai. Eu realmente não sabia o quão poderosos eles realmente eram. Enquanto Gohan movia sua rainha na frente do rei, ele se perguntou se Vegeta algum dia esperava que ele o superasse. Ele havia tocado no assunto uma vez puramente fora de vista, mas Vegeta realmente poderia ter temido, pelo menos. Tive sorte de eles não me matarem depois que descobriram. Fui muito duro com eles. Gohan derrubou um dos últimos peões de Piccolo com sua rainha enquanto estudava sua expressão pensativa. Você se arrepende? Piccolo estreitou os olhos para Gohan em foco, mas desviou sua atenção para o tabuleiro. Sua rainha prendeu o rei de Gohan. Verificar. Gohan olhou para o tabuleiro com um grunhido. Ele estava preso. Ele poderia mover sua rainha na frente do rei para protegê-la, mas isso atrasaria o inevitável. Ele não tinha mais movimentos. E assim, ele se levantou e destruiu todo o tabuleiro. E é por isso que continuo tendo que usar um novo todo maldito dia, resmungou Piccolo. Você tem peões por uma razão. Use-os. Tanto faz. Gohan marchou para o saguão, não querendo nada com meditação ou Piccolo. Dentro do saguão, ele parou na mesa da cozinha e olhou para o solteiro azul e o saco vermelho de Dragon Balls. Ele se sentou e enterrou a cabeça na mão, imaginando quanto tempo isso iria durar. Mas ele não podia desistir. Muitas pessoas viram a luz dentro dele. Underline, 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 underline. 4 meses depois, Gohan sentou-se no vazio pela enésima vez. Todo seu corpo tremeu quando um brilho verde e volátil o cercou. Piccolo estava parado atrás dele, com os olhos em seu rabo. Ele estava agora em seu quinto braço substituto de cada lado depois de algumas explosões, e não deixaria isso chegar tão longe novamente. Arroz, ele gritou. Ele não se virou. Piccolo exalou pacientemente, permanecendo perfeitamente imóvel. 1 minuto depois, Gohan se virou. Seus olhos estavam vermelhos, suas sobrancelhas franzidas em um gemido desamparado. Ele estava sentado na mesma posição há dias, recusando-se a comer, dormir ou interagir com Piccolo. Você está infeliz, garoto. A respiração irregular de Gohan ficou mais alta. Seu rosto carregava uma mistura de desespero, confusão e exaustão. Vamos voltar. Eu não posso. Isso faz parte do processo, respondeu Piccolo calmamente. Neste vazio, você não tem nada para distraí-lo. É só você e seus pensamentos, sem como sair dos cantos mais escuros. Não está fazendo nada. Gohan gritou. Você tem que enfrentar seus pensamentos mais baixos. Você também não acha que eu acordo infeliz todos os dias? Piccolo perguntou. Derrota constante nas mãos de seu pai. Constrangimento em suas mãos, me perguntando se eu realmente tenho o que é preciso. Sou constantemente confrontado com minha futilidade. Cale-se. Gohan retrucou. Suas pupilas brilharam em ouro, o que fez Piccolo engolir em seco. Você parece Vegeta. Quando Gohan se levantou, Piccolo endireitou os ombros, sabendo o que estava para acontecer. Aquela aura verde explodiu ao seu redor novamente. Você não é diferente.
Seus olhos ficaram dourados novamente e um segundo depois ele voou em direção a Piccolo. O Namekuseijin evitou o soco lançado em sua direção por apenas alguns centímetros e voou para longe o mais rápido que pôde enquanto Gohan amortecia a queda. O adolescente raivoso diminuiu a distância logo depois e jogou Piccolo no chão com 2 socos. Quando Piccolo pousou, Gohan desceu com os 2 pés estendidos com a intenção de apenas transformá-lo em mingau. No último segundo, Piccolo saltou para fora do caminho, fazendo Gohan cair com os pés presos no chão. Aproveitando, Piccolo estendeu o braço e apertou o rabo de Gohan, derrubando-o instantaneamente. Piccolo puxou-o com o braço retraído, segurando seu peito em chamas com a outra mão. Ele só tinha o estado mental errático e propenso a erros de Gohan naquela forma para agradecer por estar vivo. Você tem que se controlar, Piccolo ordenou ao sentir a energia de Gohan voltando ao normal. Correr não faz nada além de distanciar você de seu objetivo. Os olhos de Gohan, negros novamente, derramaram lágrimas quando Piccolo o soltou. Ele estava voltando ao normal mais rápido, pelo menos. Com um grito alto, ele bateu no chão em frustração. Você quer ser 2 pessoas diferentes. Esse é o seu problema, disse Piccolo. Você não quer ser aquele garoto fraco e sensível que foi levado por Raditz, mas também não quer ser o monstro que assassinou trilhões. Você tem que encontrar o centro. Só você sabe o que realmente está em seu coração. E se você está tão determinado a fazer com que as esferas do dragão desejem que as pessoas voltem, você claramente não é tão ruim quanto pensa. Besteira, Gohan disse, sua voz pesada. Isso não vai mudar nada. Eu ainda sou ele. Ainda sou eu quem matou todos eles, mesmo que eles voltem. Bem, você me pegou aí, Piccolo brincou, embora ainda estivesse falando sério. Mas se você quiser continuar vivendo, isso significa reconhecer suas ações passadas, saber o motivo dessas ações e saber quem você é agora. O exército de Frieza deve ter sido um inferno pessoal, mas permitiu que você fosse mais forte. Piccolo agarrou Gohan pelos cabelos e ergueu sua cabeça, forçando-o a olhá-lo nos olhos. Você não é mais aquele garoto. Não há uma pessoa viva neste planeta que possa pressioná-lo. E se você derrotar Frieza, você não estará mais vinculado a nenhum traço de sua organização ou influência. Você pode ser exatamente a pessoa que você acha que você deveria estar. Eu ainda serei um assassino. Gohan cuspiu entre os dentes. Então mude sua reputação, rosnou Piccolo. O próprio conceito me enoja, mas se você quiser limpar seu nome e provar que é melhor, então não pare apenas em trazer as pessoas de volta. Ajude as pessoas. Crie um mundo que não esteja em perigo por pessoas como Frieza, ou Vegeta, ou eu, ou quem você foi forçado a ser. Piccolo soltou Gohan, deixando-o cair no chão. O meio Saiyajin não se moveu, olhando para baixo carrancudo. Optando por lhe dar espaço, Piccolo se virou e seguiu para o saguão. Você também não tem tudo planejado, Gohan murmurou. Com uma veia na cabeça inchando, Piccolo se virou. O rosto de Gohan não era nem rancoroso nem provocador, apenas exausto. Quero dizer, você está quase sempre lá, mas acho que você odeia o fato de não ser tão ruim quanto pensa. Piccolo franziu a testa profundamente, desde quando esse pirralho estava tão lúcido. Gohan sorriu fracamente. Você quer ser o rei demônio, mas não é. Piccolo fechou os olhos, desprezando cada palavra que o garoto havia falado. Com um suspiro, ele se sentou. Assim parece. Eles ficaram assim, apenas sentados em silêncio. Não houve brigas nem brigas, apenas paz. Piccolo olhou intermitentemente para Gohan, só para ver se ele ainda estava inquieto. Do lado de fora, ele parecia pelo menos tentar considerar o conselho de Piccolo. Os ex-membros do clã demônio ainda não conseguiam entender as coisas que chegavam a esse ponto, passar voluntariamente um tempo com o filho de seu inimigo de longa data, tornando-se até mesmo seu treinador de vida de fato. O Piccolo original, o verdadeiro Piccolo, devia estar olhando para cima com desgosto. Desde que você e Vegeta chegaram e revelaram esse negócio de Frieza, tenho essa sensação de que o fim da minha vida está se aproximando. Gon olhou para cima, surpreso com a forma como Piccolo escolheu quebrar o que parecia ser uma hora de silêncio. Piccolo apertou os punhos inquieto. Não é medo, mas sim uma premonição. Seja aquele fóssil do outro lado desta sala finalmente coachando, ou alguém do exército de Frieza me pegando. Quase posso sentir isso. Maldito seja aquele velho bastardo e sua previsão divina. Estou forçado a sentir seus pensamentos. É por isso que continuamos treinando, Gon disse, sua voz mais ousada. Eu não posso morrer, não depois de tudo que passei. Pelo menos o menino tinha algum nível de convicção. Era uma sensação estranha ser capaz de prever sua própria morte mesmo sem saber como ela aconteceria. Ele olhou para o uniforme roxo esfarrapado de Gohan com a respiração suspensa. Talvez em algum nível ele quisesse deixar algo de si para trás. Você já se perguntou sobre Namekusei? Gohan perguntou. O planeta Vegeta desapareceu, mas às vezes fico curioso para saber como é. O que há para se perguntar? Eu nem conhecia essa parte de mim até que Vegeta deu a notícia. Eu tenho todas as memórias do Rei Demônio de antes de sua morte, e o Rei Demônio tem todas as memórias de Deus de antes da separação. Se eu tive que adivinhar, o único vestígio daquele planeta é a nossa língua. Além disso, são apenas décadas de permanência em algum deserto da Terra. Na verdade, ele se perguntou, como eram esses Namekuseijins? Como eles viviam? Seriam eles um planeta inteiro de mansos e falsos chatos filosóficos como Deus? Eles eram artistas marciais habilidosos? Alguns dos costumes do Rei Demônio eram memórias subconscientes do planeta? As Dragon Balls foram uma memória subconsciente? Todas eram perguntas que giravam em sua mente para seu desgosto. Às vezes nos fixamos em coisas impossíveis, sabe? Gon disse. Tipo, como seria meu pai se ele nunca batesse a cabeça? É difícil imaginar aquele cara sendo tão desagradável quanto Vegeta, Nappa e Raditz. Piccolo riu, admitindo que ele mesmo visualizou isso em seu tempo ocioso ao longo dos anos. Goku entre todas as pessoas, vestido com uma armadura Saiyan com um daqueles sorrisos sádicos no rosto. Uma imagem verdadeiramente absurda e impossível.
Tenho a sensação de que seu pai teria sido um idiota de qualquer maneira, respondeu Piccolo. Eu gostaria de poder descobrir o que ele realmente pensa de mim, disse Gohan, cruzando os braços novamente. Ele age como se estivesse bem, e talvez realmente esteja, mas eu sei que ele gostaria que eu não estivesse. Ele abriu os braços, gesticulando em direção ao seu corpo. Piccolo balançou a cabeça. Garoto, seu pai quase me vê como seu amigo, e eu literalmente o matei e ameacei todos com quem ele se importava. Duvido muito que ele realmente pense menos em sua própria semente. Além disso, por que você se importa? Só você sabe quem você realmente é, e sua opinião é a única que realmente importa. Se não fosse o caso, não estaríamos aqui agora. Ele é meu pai, Gohan contestou. Eu não sou como você, ainda sinto as velhas memórias sobre mim mesmo. Lembro-me do quanto ele e minha mãe costumavam se entusiasmar comigo. Eu me lembro. Gohan engasgou. Pela primeira vez, ele não chorou, mas teve que parar e se recompor. Lembro-me do quanto os amava. Gohan enterrou a cabeça com as duas mãos, olhando para as vastas paredes. Minha mãe nem queria que eu fosse um lutador. Como estou agora? Não sei como ela conseguiu olhar para mim. Piccolo acenou com a cabeça, relembrando o horror e a negação de Chi-Chi quando ela viu Gohan pela primeira vez. Ela até tentou atacá-lo por declarar a verdade sobre o assunto, mesmo sem qualquer julgamento ou condenação. Vegeta. Essa é a única figura paterna que tive, Gohan disse com uma risada amarga. E eu o teria matado também. Você pode estar em um estado desequilibrado, mas é realmente tão ruim que você tenha buscado vingança contra alguém que o sujeitou à dor? Você não entende, disse Gohan. Você está certo. Eu me ressinto dele. Mas tudo isso vem daquele bebezinho fraco que Raditz pegou. Vegeta me ensinou como ser realmente forte. Ele salvou minha vida, mesmo quando eu pensei que ele não dava a mínima para isso. Comigo, ele salvou Arepa por nenhuma razão a não ser para fazer o que é certo por mim. Essa não foi a primeira vez que Piccolo ouviu Gohan falar esse nome, Arepa. Ele costumava dizer isso enquanto dormia, mesmo durante sua meditação. Claramente, quem quer que fosse essa pessoa significava muito para Gohan. Inferno, ele poderia não ter passado por todas essas lutas se eles estivessem por perto. Estamos de volta à estaca zero, então, disse Piccolo. Há uma parte de você que se ressente de tudo que Vegeta fez você passar, e outra parte que rejeita a própria ideia. Com frieza, é simples. Ele nunca foi nada além de terrível, correto? Gohan assentiu. Mas pelo que parece, Vegeta é várias coisas para você ao mesmo tempo. Se você matasse Frieza, você ficaria feliz. Se você matasse Vegeta, mesmo que quisesse, você acabaria se odiando por isso. Você precisa aprender como equilibrar tudo. Gohan fechou os olhos, exalando pelo nariz. Eu acho. Ele manteve os olhos fechados enquanto um brilho amarelo envolvia seu corpo. Pela forma como seu ki se sentia, Piccolo percebeu que ele estava fazendo um esforço maior para meditar. Pela primeira vez, ele estava realmente conseguindo passar. Underline, 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 underline. Gohan voou o mais rápido que pôde, evitando os braços verdes e elásticos que perseguiam suas pernas. Quanto mais ele voava, mais frio ficava seu corpo. Ele se virou e disparou, mas Piccolo facilmente o chutou para longe. Uma fração de segundo depois, o Namekusein estava bem na frente dele e desferiu um chute brutal em seu queixo. Gohan caiu, amortecendo a queda com um salto para cair de pé. Era o 9º mês, pela estimativa de Gohan. Ele podia sentir seu corpo crescendo, e muitas vezes tinha sido uma experiência dolorosa, mesmo que ele ficasse mais forte. Um mês antes, Piccolo teve que fabricar um novo uniforme para ele depois que seu corpo rasgou o antigo. Agora com 14 anos, sua voz também era um pouco mais profunda e áspera. Mas esse não foi o desenvolvimento mais irritante. Com tempo suficiente para treinar em gravidade mais pesada e condições erráticas enquanto Gohan meditava, Piccolo se tornou um oponente verdadeiramente digno. Exceto pelos lapsos de raiva de Gohan que o levaram a essa transformação insidiosa, suas lutas não eram mais surras unilaterais. Apesar de todos os seus problemas de identidade, Gohan sabia de uma coisa com certeza. Ele era um Saiyajin e não aceitaria que ninguém o vencesse em batalha. E assim, ele voou de volta para Piccolo. Os dois guerreiros de roxo se encontraram em um confronto, trocando uma enxurrada de ataques com sorrisos competitivos em seus rostos. De muitas maneiras, as brigas constantes haviam entorpecido sua hostilidade. Infelizmente para Gohan, o clima cada vez mais frio cobrou seu preço, minando sua energia. Piccolo, por outro lado, nem havia registrado o tempo até agora e derrubou Gohan no chão. Ele caiu de pé novamente, ofegante enquanto olhava para cima. Vapores saíam de sua boca a cada respiração. O Namekusein ficou na frente dele e deu um chute em seu peito. Enquanto Gohan bloqueava com seu antebraço, ele voou para longe em vez de desencadear outra troca de socos e chutes. Voar trouxe Gohan ainda mais para as profundezas frias, no entanto. Todo seu corpo estremeceu, nunca tendo experimentado condições tão frias em seu tempo na sala. Com sua energia acabando, ele pouco pôde fazer para resistir ao soco que Piccolo desferiu em seu estômago, caindo no chão enquanto sentia a bile subir para sua garganta. Vocês, humanos e sua pele, provocou Piccolo. Você não aguenta um pouco de frio. É claro que até Piccolo sentiu um leve arrepio, o que ressaltou quão absurdamente fria a atmosfera havia se tornado. Detestando tolerar sua zombaria, Gohan tentou pular para provar que ele estava errado, mas havia apenas um problema. Seu pé não saía do chão. Quando ele olhou para baixo, seu estômago se contraiu. O gelo tomou conta de seu pé. Ele tentou se libertar, mas não se mexeu. Piccolo voou até ele, mas Gohan o atacou freneticamente para mandá-lo embora. O gelo começou a se espalhar por toda a sua perna, embora ele só pudesse senti-lo ao redor do pé.
Ele olhou para seus braços, ambos agora envoltos em gelo. Gritando de pânico, Gon de alguma forma libertou o pé do sapato e voou o mais longe que pôde da época, o mais rápido que pôde. Eventualmente sua energia acabou e ele desmaiou, caindo de joelhos no chão. Seu corpo tremia enquanto ele lutava desesperadamente por oxigênio, correndo irregularmente mesmo depois de ajustado ao ar rarefeito. Seu coração batia forte no peito enquanto os pesadelos do gelo abrangente o consumiam. Ele nem percebeu que o resto de seus membros estava realmente bem e que apenas o sapato que ele havia deixado para trás havia sido pego. Qual é o problema com você? Piccolo perguntou, voando de volta. Seu pé congelou. Grande coisa. O gelo? Gohan choramingou. Foi o quê? Piccolo perguntou. Não foi uma ameaça. Sua própria energia poderia ter evitado isso. O que quer que Piccolo estivesse dizendo, Gohan não percebeu. O som do seu próprio batimento cardíaco abafou todo o resto. Sentir seu aperto escorregar novamente trouxe lágrimas aos olhos do menino. Como isso ainda pode estar acontecendo? Depois de meses de isolamento, ele ainda não estava por perto. O que está acontecendo realmente? Piccolo perguntou. Eu duvido muito que você esteja tão assustado só por causa de um pouco de gelo. Eu não posso, Gohan gemeu. Eu não posso fazer isso. Não é suficiente. O que está errado? Piccolo exigiu. Você não pode continuar reprimindo isso. É frieza. Gohan finalmente engasgou. Frieza, gelo. TCH. Que banal. Você não entende, porra. Gohan retrucou, sentando-se novamente. Ele finalmente percebeu que seus braços ainda estavam normais, embora continuasse movendo-os para ter certeza. Você não viu Frieza transformar o braço de um homem em gelo e destruí-lo? O que? Piccolo perguntou, pego de surpresa. Até ele parecia com medo. Gohan enxugou os olhos enquanto seu corpo continuava tremendo. Piccolo estava certo. Ele não poderia continuar reprimindo tudo. Já se passaram quase 10 anos, e ainda não consigo tirar isso da cabeça. Continuo vendo tudo o que me importa sendo destruído daquele jeito. Então é o poder de frieza que você teme, Piccolo deduziu. Achei que estava chegando a algum lugar. Gohan lamentou. Desde aquele dia, toda vez que penso que estou virando uma esquina, aquela porra de gelo fica me lembrando. Isso aconteceu logo depois que eu destruí um exército inteiro sozinho. Foi a primeira vez que realmente me senti forte pela primeira vez. Eu não estava chorando ou sendo empurrado. Eu até salvei a vida de Vegeta. Ele cerrou o punho, tentando agarrar novamente aquela sensação de invencibilidade. Tudo poderia ter acabado. Logo depois, meu pai desejou me trazer de volta. O dragão até pediu minha permissão. Seriamente? Gohan respondeu com um aceno de cabeça. Poderia ter acabado. Eu teria voltado aqui sem deixar rastros, mas recusei. Eu comprei tudo. Eu queria me sentir forte. Queria continuar derrubando as pessoas até chegar à frieza. E então percebi que não estava nem perto. Ele deu um soco violento no próprio pé, quase quebrando os nós dos dedos. Você não vê agora? Isso foi tudo uma escolha minha. Eu escolhi continuar fazendo isso porque no fundo eu gostei. E não é nem o suficiente. Uma dor aguda atingiu a cabeça de Gohan como uma série de picadores de gelo, forçando-o a esfregar a têmpora. Todo mundo vai morrer por minha causa, mesmo que consigamos derrotar Frieza. Então, o gelo segura tudo, disse Piccolo. Tudo que você odeia, tudo que você teme, tudo que eu amo. Gohan deixou escapar. Não foi apenas o medo que o gelo fez Gohan se lembrar. Era Arepa e seus olhos azuis claros. Um dia pode estar apenas acontecendo lá fora, mas ele ainda não tinha ideia se ela estava bem ou não. Ela foi arrastada para sua vida e sua luta por causa do mesmo ataque ao Império de Cabne. Os olhos que concederam a Arepa sua beleza a amaldiçoaram a sofrer as consequências das ações de Gohan. Então o que você vai fazer, Gohan? Piccolo perguntou, olhando para o éter frio. Todo mundo está esperando. Frieza está esperando. Você vai voltar para as profundezas e enfrentar seu pior medo? Ou você apenas vai continuar se escondendo dele até que ele te alcance e te consuma? Gohan olhou para suas mãos. Frost estava espalhado para cima e para baixo nas palmas das mãos e nos dedos. Tudo parecia real, mas ele ainda não sabia se estava simplesmente imaginando. É demais. Piccolo encolheu os ombros e sentou-se de pernas cruzadas. Então ficaremos presos aqui até você fazer isso. Congelados no lugar, por falta de um termo melhor. Gohan puxou uma mecha de seu cabelo despenteado. Por quanto tempo mais ele poderia se permitir ser escravo do gelo? Bulma sentou-se na cama, fazendo uma pausa muito necessária para fumar no meio do dia, quando ouviu um barulho do lado de fora da porta da varanda. Quando ela saiu, ela sorriu com surpresa e alegria para a mulher com capacete escondido na motocicleta pairando acima. Meia calça. Faz muito tempo, não vejo. A mulher tirou o capacete da cabeça, revelando seu cabelo loiro curto e seu rosto que parecia estranhamente semelhante ao de Bulma. Ela era Tits, a irmã mais velha de Bulma. Nossa, entre você e a mãe, não sei por que estou tão nervosa com o envelhecimento, disse Bulma, maravilhada com o rosto incessantemente jovem de sua irmã. Tits riu e pulou da bicicleta. Continue fumando e você deveria estar. Encolhendo-se, Bulma jogou o cigarro no chão e pisou nele. Então, o que traz você de volta aqui? A ilha de Omori está ficando chata? Enquanto ela capsulava sua motocicleta, Tits gemeu. Tenho um sério bloqueio de escritor, então imaginei que viajar um pouco ajudaria. Que melhor maneira de colocar minha mente em movimento do que conversar com minha irmã genial. Vamos bater um papo na cozinha. Acredite, tudo o que tem acontecido ultimamente vai te dar material para uma franquia inteira, disse Bulma, virando-se para a porta. É bom ver sua cidade se reconstruindo, observou Tits. Mas você não disse que aqueles ataques de macacos gigantes terminaram depois que seu amigo se livrou do rabo? Oh, é uma história muito longa. Meia hora depois, as duas irmãs estavam sentadas à mesa da cozinha, rindo com uma caneca de café em cada mão. Cara, desculpe novamente pela Patrulha Galáctica não ter ajudado em nada para encontrar o filho do seu amigo, disse Tits. Assim que eu disse a palavra Saiyan, Jacó fingiu que seu sinal estava ruim.
Pelo menos o garoto está de volta agora. Para ser honesto, se Goku realmente o tivesse encontrado de alguma forma, ele seria um homem morto, respondeu Bulma. Aqueles Saiyajins eram implacáveis e muito mais fortes do que qualquer um aqui. Colantes assentiu inquietamente. Você está me contando. Você não acreditaria nas histórias que eu... A frase de sua irmã caiu no esquecimento, o queixo afundando quando ela olhou para cima. Meu Deus, senhorita Molly. Bulma ficou confusa até se virar. Vegeta tinha acabado de entrar na cozinha e ir até a geladeira, sem camisa e com seu físico marcado e esculpido à mostra. Ele se afastou da geladeira com um olhar curioso para Tiggs, que o encarava como um grande pedaço de frango. Através de pura força de vontade, Tiggs desviou os olhos de Vegeta e de sua irmã. Este é o seu novo homem? Nossa, fale sobre um upgrade do Yancha. Não me entenda mal, Yancha é um cara bonito, mas ele não está. Bulma riu, mas quando percebeu que precisava se conter para não dizer, eu gostaria, seu rosto ficou pálido. De onde veio isso? Este é Vegeta. Ela se virou para o Saiyajin e apontou para Tiggs. E Vegeta, está é Tiggs, minha irmã mais velha. Espere, Vegeta? Meia calça gritou. Sua admiração tornou-se trepidação. Tipo, o Saiyan é tão famoso no espaço que o vilão do meu romance mais popular foi baseado em histórias que ouvi sobre ele, Vegeta? Naturalmente, Vegeta respondeu com um sorriso diabólico. Parece que tem um fã-clube. Enquanto Bulma revirava os olhos, Tiggs puxou Bulma e encolheu os ombros. Ei, pegue como puder, eu acho. Não estou entendendo nada, Bulma corrigiu, embora não pudesse deixar de rir. Quando diabo seu pai planeja construir esses bots? Vegeta perguntou, bebendo suco de laranja direto da caixa para desgosto de Bulma. Faz menos de um dia. E você deveria estar andando por aí com os olhos na nuca depois da sua pequena façanha de ontem. De qualquer maneira, Bulma avisou, embora Vegeta tenha grunhido em desdém. Espere um minuto, Tiggs disse enquanto Vegeta estava saindo. Acho que o filho do seu amigo é procurado por matar um patrulheiro galáctico. Vegeta parou e se virou, intrigado em seus olhos. Assim, você mencionou algo sobre isso, certo, Vegeta? Bulma perguntou. Fui eu quem o matou, na verdade, Vegeta respondeu sem rodeios, fazendo Tiggs estremecer. E além disso, não é como se eles fossem uma ameaça. Esses caras prefeririam se eviscerar a lutar contra nós. Não sei, pelo que Jacó me contou, um de seus colegas de trabalho está pressionando muito o caso. Meia calça esfregou o queixo, pensativa. Acho que o nome dele era Mango? Mas talvez eles estejam confiantes de que conseguirão lidar com isso. Tolo é mais parecido com isso, Vegeta zombou. Diga ao seu amigo que se ele realmente nos quiser, ele pode nos ter, desde que esteja pronto para parar de respirar. Com essa nota sombria, Vegeta saiu. Tits esperou que seus passos desaparecessem do alcance da voz antes que ela bufasse cansadamente. Nossa, eu sei que estava desmaiando por causa dele há um minuto, mas você tem certeza de que se sente confortável perto de um cara como esse? Ele tem uma grande quantidade de corpos, para dizer o mínimo. Sim, e ele nunca perderá um momento para se gabar disso, Bulma disse enquanto tomava seu café distraidamente, com os olhos no caminho que Vegeta seguiu para fora da cozinha. Mas honestamente, ele é meio inofensivo. A meia calça quase caiu da cadeira. Sério? Isso não parece o Vegeta que eu já ouvi. Não me interpretem mal, ele é um punhado. Eu nem recebi tantas ameaças de morte contra mim depois do meu artigo sobre salário igual, brincou Bulma. Mas ouso dizer que é assim que ele flerta e conversa? Colantes repreendeu Bulma com uma expressão seca e cética. Eu sei, mas há algo nele. Um calor agitou-se no peito de Bulma enquanto ela pensava no Saiyajin. Seu orgulho, sua coragem, seu abdômen? Meia calça interrompida. Bulma gemeu como se ainda tivesse 8 anos, sempre um passo atrás da irmã mais velha. Sim, esses também. Depois que ela terminou o café, a expressão de Tiggs ficou solene. Eu confio na sua intuição, mas apenas não se põe em perigo. Eu sei. Bulma encolheu os ombros. A conversa deles ressaltou quão tola ela deveria ter se sentido por desenvolver sentimentos por um cara que tinha que ser tratado com o nível de cautela de um dorso prateado. Assim que Bulma estava prestes a se levantar, ela ouviu a risada distinta de Goku no corredor. Logo, o guerreiro de cabelos rebeldes entrou na cozinha com uma sacola marrom nas mãos. Ei, Goku. Bulma cumprimentou. E aí? Procurando por Gohan? Não consigo sentir ele ou Piccolo, então acho que eles podem estar treinando em algum lugar, Goku respondeu. Ele piscou surpreso ao notar Tiggs ao lado de Bulma e apontou para ela. Ei, você é. Qual era mesmo seu nome? Enquanto sua irmã dava boas risadas, Bulma suspirou para sua amiga distante. É meia calça, Goku. Não, tudo bem, Bulma. Tiggs disse com um aceno de desdém antes de sorrir para Goku. Como você está? É ótimo ouvir a resposta do seu filho. Mesmo que tenha sido uma espécie de incêndio em uma lixeira. Goku coçou a cabeça com um sorriso sombrio. Sim, ele passou por muita coisa. Mas o que traz você aqui agora? Bulma perguntou. Goku ergueu a sacola marrom em sua mão. Um lote totalmente novo de feijões Senzu. Acho que Vegeta realmente poderia usá-los, então vou deixar 2 para que ele possa pegar outro, caso precise depois de uma sessão de treinamento também. Ele foi até a mesa da cozinha e tirou 2 feijões do saco, oferecendo-os a Bulma. Bulma pegou os feijões e olhou para eles na palma da mão. Legal, eu vou. Uma lâmpada tortuosa acendeu em sua cabeça. E um sorriso malicioso escureceu seu rosto. Vou garantir que Vegeta os pegue, certo? Tanto Goku quanto Tiggs riram ansiosamente do tom de Bulma, sabendo muito bem das más intenções que ele carregava. E ansiosos, eles deveriam estar. Vegeta estava prestes a aprender porque ninguém deveria destruir um dos laptops facilmente substituíveis de Bulma. Underline, 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 underline.
Recém-saído do banho, Vegeta dirigiu-se para o quarto de hóspedes. Ele estava com raiva por ter sentido a energia de Goku chegando e saindo enquanto ele estava lá, desejando ter a chance de acertar as contas em uma luta, mesmo sabendo que seus ferimentos teriam gerado outra derrota embaraçosa. Mesmo assim, ele foi para o quarto e procurou no armário um short de ginástica, mas não encontrou nada. Nenhuma roupa estava presente, nem mesmo sua armadura e traje arriscados. Aquela maldita Bulma claramente se intrometendo nele com sua obsessão por moda. Ele saiu do armário e procurou nas comodas, com a possibilidade de tê-las colocado lá e esquecido. Depois de não encontrar nada, ele pegou algo na cama com o canto do olho. Era uma caixa com um adesivo em cima que dizia, para o príncipe vegetal. Vegeta jogou o rótulo sarcástico de lado e removeu a tampa superior da caixa. Nele, uma camisa de botões rosa ofuscante. Com os lábios curvados para trás e desgostoso, ele desdobrou a camisa com um único chicote. A parte de trás era ainda pior que a da frente, com a palavra Badman em grandes letras pretas. Também na caixa? Uma calça amarela que Vegeta percebeu à primeira vista era muito fina para suas pernas. Cuspindo de seus dentes rangentes, Vegeta bateu a camisa na cama. Mulher! Sua voz ecoou por todo o complexo. Se-me esses! Ele ouviu a voz teatralmente inocente de Bulma responder no corredor. Ela caminhou vagarosamente até a porta com um sorriso tortuoso no rosto e encostou-se no batente. O que diabos você fez com minhas roupas? Com preocupação transparente, Bulma franziu a testa profundamente e agitou os olhos. Mas eu pensei que você queria que eu os renovasse? Vegeta praticamente cravou as unhas nas palmas das mãos, o gemido insípido e agudo da voz dela elevando sua pressão sanguínea às alturas. Eu não disse isso. Você insistiu. Ela encolheu os ombros e coçou o queixo, aparentemente perdida pela raiva no rosto do violento príncipe Saiyajin. Bem, eu comprei roupas novas por enquanto, então deve ficar tudo bem. Você chama isso de bom? Vegeta gritou, agarrando a camisa rosa e empurrando-a na direção dela. Essa monstruosidade rosa? Acho que vai ficar ótima em você. Bulma brilhou, aumentando a voz para parecer mais com a mãe. E essas calças? Vai realmente mostrar essas suas pernas musculosas. O príncipe de todos os Saiyajins não será degradado com esses trapos esquecidos por Deus. Melhor ainda, basta andar por aí com sua berinjela pendurada o dia todo. Os olhos de Bulma baixaram para a toalha pendurada na cintura de Vegeta com um sorriso lascivo. Eu não me importaria. As bochechas de Vegeta ficaram vermelhas. Pequena indecente. Vou ficar aqui até você devolver minhas roupas. Ok. Bulma gritou, saltando. Assim como Vegeta pensou que finalmente havia conseguido um pouco de paz, Bulma voltou pulando. Aliás, Goku deixou alguns feijões Senzu, então você pode voltar ao seu treinamento de nível suicida. Isso foi o suficiente para tirar a mente de Vegeta daquela roupa boba. Sua pele estremeceu de antecipação, pronta não apenas para intensificar seu treinamento, mas também para sentir seu poder disparar. Sua lenta recuperação já havia trazido ganhos significativos, mas o feijão aceleraria o processo. Entregue então. Bulma abandonou a fachada insípida, cruzando os braços sobre o peito com aquele sorriso de frieza. Ah, receio que você terá que ganhar isso. Vegeta endireitou os ombros como se estivesse enfrentando o oponente mais forte que já encontrou. É mesmo, pequena mulher? Vá em frente, tire o feijão das minhas mãos frias e mortas. Se havia algo que Vegeta odiava mais no sorriso malicioso no rosto de Bulma, era o fato de que ele estava, como ela havia dito, apenas um pouco excitado por sua obstinação. Qual era o ângulo dela, afinal? Ela só queria torturá-lo com as roupas? Ou talvez... Não, pereça o pensamento positivo. Pior ainda, ele não achava que conseguiria matá-la neste momento, mesmo sem a ameaça de Gohan ou Goku derrubá-lo por isso. É verdade que isso não poderia impedi-lo de se convencer. Ele balançou o punho para ela. Quando eu terminar com frieza, vou garantir que os últimos 5 minutos de sua vida sejam preenchidos com nada além de miséria. De volta às ameaças vazias. E naturalmente Bulma o dispensou com seu sorriso cada vez maior. Ah, vamos lá. Tenho certeza que você não é tão ruim assim na cama. Ele olhou para ela com olhos incrédulos e arregalados. Ele queria perguntar a ela se isso era um desafio. Ela responderia com alguma resposta tímida confirmando isso, e eles estariam na cama como porcos lutando na lama. Mas isso seria uma rendição, e Vegeta nunca se rendeu em nada. Olha, apenas vista a roupa que eu gentilmente lhe dei para se poupar da dor, Bulma barganhou. Porque este é apenas o primeiro passo, de qualquer maneira. Bulma partiu para sempre. Vegeta marchou até a porta, com o punho erguido enquanto a observava sair. Será o último passo que você dará, idiota. Vegeta resmungou e pegou a camisa, olhando para ela como se fosse Dodoria e sua cara feia. Por mais morbidamente divertida que Bulma possa ter sido, seu comportamento irreverente em relação a ele estava destruindo sua psique. Mas se vestir uma roupa idiota fosse a única coisa entre ele e uma nova onda de poder, bem, ele foi submetido a coisas muito piores para entrar em um tanque de cura ao longo dos anos. A temida camisa enrolada nas costas e nos braços, e as calças amarelas apertadas nas pernas. Poucos minutos depois, Bulma chegou e assobiou detestavelmente em admiração. Meu, você está balançando esse ajuste, Jets. A garganta de Vegeta se apertou até a largura de um canudo. Entende? Bulma cobriu a boca enquanto ria, olhando para a calça jeans dele praticamente colada e quase se curvando. Eu pareço uma maldita flor. Bem, vocês Saiyajins são plantas, afinal. Suficiente. Vegeta retrucou. Entregue o feijão. Bulma interrompeu a risada e cruzou os braços novamente. Você não me ouviu antes? Este é apenas o primeiro passo. O sangue de Vegeta ferveu de pavor. O que você quer dizer exatamente? Bem, Bulma começou. Desde a visita da minha irmã, nós duas íamos levar minha mãe para um brunch, e você seria o acompanhante perfeito. O vaso sanguíneo de Vegeta estourou. Suficiente.
Vendo o vermelho, Vegeta ergueu a mão em direção à cabeça dela com a palma para fora. Os olhos de Bulma se arregalaram quando sua mão começou a brilhar com o Ki sanguinário. Iluminou a sala com uma luz que combinava com a cor de seu cabelo. Vê, Vegeta. Quem diabos você pensa que eu sou? Vegeta perguntou, sua voz fria como gelo. Eu, o príncipe Saiyajin, enfrentei constrangimento após constrangimento durante toda a minha vida, vindo de pessoas além do meu alcance. Estou farto de ser o bobo da corte para seu entretenimento pessoal e não terei meu treinamento para a luta que venho enfrentando, me preparando para toda a minha vida impedida por suas besteiras estúpidas e vagarosas. Bulma engoliu em seco, com medo de Vegeta pela primeira vez desde o dia em que se conheceram. Esta não foi uma de suas ameaças vazias, ele quis dizer cada palavra que disse. Dê-me o feijão. Agora. Ela sentiu, vasculhando freneticamente os bolsos. Eu realmente sinto muito, Bulma. Quando ele estava prestes a abandonar seu Ki, Vegeta olhou para a esquerda. Trunks estava parada na porta, assustada com a cena diante dela. Bulma estendeu a mão, tentando amenizar seus medos. Meia calça, não é? Sua irmã mais velha não tinha interesse em qualquer desculpa que surgisse e entrou na frente dela. Ela olhou para Vegeta com o destemor que era a imagem da garota de cabelo azul atrás dela em circunstâncias normais. Eu não dou a mínima para quantas pessoas você matou. Eu nem me importo se todos aqui estão bem com você por perto. Mas não se atreva a machucar minha irmã. Meia calça desafiadoramente até o peito. Se você quer machucá-la, é melhor passar por mim. Vegeta baixou a mão. Ele deveria ter ficado emocionado por finalmente ser levado a sério, tratado como a bola de demolição selvagem que ele realmente era. Em vez disso, ele se virou. Trunks olhou para Bulma e apontou com a cabeça para o corredor. Imediatamente captando o sinal, Bulma saiu com ela em seu encalço. Antes que Trunks tivesse a chance de cansá-la com um sermão sobre a irmã mais velha, Bulma aproveitou a oportunidade para dar sua palavra primeiro. Não há praticamente nenhuma maneira de explicar isso, mas eu realmente o forcei demais daquela vez. Besteira, Trunks repreendeu com uma risada ansiosa. Você sabe o que as pessoas normais fazem quando são levadas longe demais? Elas gritam, ou choram no caso de Jacó. Eles podem até quebrar alguma coisa para aliviar sua frustração, mas eles não demoram 2 segundos para mandar você para Rigal. 7. Bulma suspirou e encostou a cabeça na parede. Ela não tinha nenhum argumento racional contra qualquer coisa que Trunks tivesse dito. Como sua vida chegou a ser normal? Eu sei. Esse cara pode fazer o que quiser para preparar para a frieza, mas realmente não deveria estar aqui, Trunks argumentou severamente. Sua maldita casa não deveria ser um campo minado. Você poderia abaixar um pouco a voz? Bulma perguntou cautelosamente, o que provou completamente o que Trunks queria dizer. Na verdade, Trunks lançou-lhe um olhar de soslaio e irritado que dizia exatamente isso sem palavras. Ela pode ser perfeitamente clara, Vegeta disse enquanto se juntava aos dois, fazendo a garganta de Bulma apertar. Mulher, porque você não faz bom uso de sua inteligência pelo menos uma vez e ouve sua irmã. Você realmente não sabe quem eu sou. Só para provar seu ponto de vista, Vegeta reduziu a porta de sua varanda a uma pilha de vidro com uma onda de choque simples e precisa. Bulma apertou o cabelo com medo de que ele destruísse todo o complexo, mas em vez disso ele voou para longe. Ótimo trabalho, Vegeta, ela vociferou, carrancuda para todos os cacos onde sua janela costumava estar. Bom demais para deslizar a maldita porta. Você não acha que eu realmente magoei os sentimentos de Vegeta, não é? Trunks perguntou com especulação confusa. Bulma olhou para as nuvens para as quais Vegeta havia voado. Eu responderia se realmente tivesse uma pista. Trunks balançou a cabeça e murmurou algumas expressões estranhas e exasperadas enquanto descia as escadas. Bulma se virou para se juntar a ela, mas parou para olhar para a varanda quebrada. Apesar de tudo o que aconteceu, ela esperava que Vegeta não tivesse ido embora para sempre. Nossa, o que diabos havia de errado com ela? Underline, 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 underline. Em uma floresta o mais longe possível da cidade oeste, Vegeta estava sentado no galho de uma árvore, com os olhos postos no maior alce da terra. Claro, ele poderia ter explodido a floresta inteira até o reino vir 10 vezes. Mas onde estava a excitação nisso? Todos os Saiyajins começaram aprendendo a caçar, nunca envelheceu. E depois dessa troca, ele precisava de um pouco de normalidade. Ele realmente queria testar seu poder bruto contra um leão, mas a carne de carnívoro era universalmente nojenta. Assim que o alce congelou, Vegeta caiu e o chutou precisamente no pescoço, matando-o instantaneamente. Lá, ele matou uma coisa viva na terra. Adicione isso ao currículo dele. Logo depois, a carcaça ficou pendurada acima de uma chama aberta enquanto Vegeta se sentava e cutucava partes de seu corpo. Tudo que ele conseguia pensar era em Bulma e em suas emoções confusas em relação a ela. Ela tinha ido longe demais com suas bobagens, mas ocorreu a Vegeta que era por uma boa razão. Ele a deixou chegar a esse ponto. Ele permitiu que ela ouvisse como algo parecido com um amigo, porque contra todo bom senso, ele gostava da companhia dela. E sua incessante atratividade era apenas uma das razões. Ele puxou um braço do alce com vigor extra enquanto se repreendia. Nos últimos 9 anos, ele tentou enfiar na cabeça de Gohan a loucura dos apegos, sabendo que no fundo ele poderia estar errado. E ele falhou, não apenas em eliminar a dependência emocional de Gohan, mas em evitar se apegar. Primeiro foi Gohan e agora Bulma. Oh, meu querido príncipe, como você falhou comigo. Cada partícula de oxigênio escapou do corpo de Vegeta. Nem em 9 vidas ele poderia confundir aquela voz pegajosa e nasalada. Ele deu um pulo e virou a cabeça em todas as direções, o coração batendo forte enquanto procurava por qualquer coisa. Uma cadeira preta flutuante, um conjunto de buzinas, uma taça de vinho, qualquer coisa que revelasse sua presença.
De repente, diante da chama, o homem que ele procurava fez-se notar. Frieza. Não sabendo mais o que fazer, Vegeta disparou uma rajada, e a rajada voou através dele. O recatado e aristocrático tirano riu gentilmente. Vegeta bobo, eu sou apenas uma maquinação da sua mente. Se eu realmente estivesse aqui, você saberia disso. Vegeta deu alguns tapas no próprio rosto. Por fim, ele finalmente perdeu a cabeça. Mesmo depois de balançar a cabeça vigorosamente, aquele lagarto viscoso não ia embora. Na verdade, ele se acomodou, sentado em cima da fogueira em frente ao saboroso prêmio de Vegeta, deliciando-se com a taça de vinho que nunca saía de suas mãos. Não me interpretem mal, aquela atrevida de cabelo azul marinho é uma mulher muito atraente. Pessoalmente, sempre achei Kiyomi o auge da beleza feminina, mas esta terráquea certamente lhe dá uma corrida pelo seu dinheiro. Vegeta abriu a boca para responder. Então, ele baixou os ombros em total vergonha. Ele estava seriamente prestes a discutir com seus próprios pensamentos. Depois de um gole longo e encantado, Frieza arrotou levemente e balançou a cabeça em repreensão. E meu Deus, a maneira como você a deixou falar com você. Você acha que ela realmente sou eu disfarçado ou algo assim? Você é Vegeta, o príncipe primitivo e mal-humorado de uma raça morta de macacos rudes. Qualquer terráqueo que te trata com tal desrespeito deveria ser uma pilha de sangue e vísceras, não deveria? O príncipe Saiyan mentalmente precário sentou-se. Se Frieza não fosse calar a boca agora, ele apenas teria que esperar. Achei que tivesse te ensinado tão bem, Frieza disse consternado. Eu praticamente fiz você a minha imagem. Vegeta vasculhou seu cabelo. Não admira que você vá morrer daqui a algumas semanas ou meses, a meu pedido. Aquela garota tem você na palma de suas mãos fracas e frágeis. Frieza largou o copo e se levantou com aquele brilho nos olhos que sempre tinha sempre que uma ideia perversa vinha à sua mente. Na verdade, Frieza estalou os dedos. Sentado aos pés do tirano com roupas rasgadas, sangue por todo o corpo e rosto coberto de hematomas, a mesma beleza de cabelo azul que Frieza estava discutindo. Bulma olhou para Vegeta com a mesma expressão aterrorizada de horas antes. Mas ela não estava apenas assustada e com dor. Ela parecia estar implorando para que ele a salvasse. Ele não suportava nem ver isso. Ela vai morrer também. Vegeta cerrou os dentes. Se ela morreu ou não, não deveria significar nada para ele. Vê Vegeta. Bulma murmurou, sua voz anormalmente rouca. Quando Vegeta olhou para o pescoço dela, ele estava quase roxo, com impressões digitais incrustadas em sua carne. O som da voz dela encheu Vegeta de puro pavor. Me ajude. Ele esfregou a cabeça encharcada de suor enquanto seu corpo tremia. Isso nem era real, e ele estava sinceramente em pânico com isso de qualquer maneira. Você tem sido muito indiferente à minha investigação, Vegeta. Frieza cerrou os dentes em aborrecimento. Que rude. Frieza cautelosamente passou seus dedos com garras pelos cabelos azuis de Bulma, arrepiando a espinha de Vegeta enquanto eles corriam para cima e para baixo, fio por fio. Com a outra mão, ele formou uma lâmina de ki rosa apontada para o pescoço dela. Bulma curvou os lábios para trás, tentando com todas as suas forças não chorar ao ver seu fim violento se aproximando. É chato quando estou apenas divagando sozinho, Vegeta. Uma conversa convincente requer que ambos os participantes sejam ativos. Frieza estudou o pescoço de Bulma como uma fruta rara, buscando a melhor veia para cortar. Responda-me, meu querido animal de estimação. Se você me reconhecer com sua voz, sua mulher será poupada. Vegeta fechou os olhos. Isso não era real, ela não era sua mulher, e absolutamente nada mudaria se ele não dignificasse seu maldito cérebro com uma resposta falada. Mas quando ele abriu os olhos novamente, os dois ainda estavam lá, tão perturbadoramente vívidos quanto já haviam sido. A lâmina estava agora a 1 centímetro da garganta de Bulma, e ela desistiu de lutar contra as lágrimas. Estamos esperando, Vegeta. Bulma não tirou os olhos dele. Eles carregavam todas as suas esperanças e eram direcionados a ele, um monstro orgulhoso que havia levado esse mesmo medo a trilhões nos últimos 34 anos e continuou aumentando. Mas ele não suportava ver isso acontecer com ela. Com uma aceitação resignada, Vegeta cerrou os punhos e fez uma careta como se estivesse olhando para o artigo genuíno de seu opressor de toda a vida. Vá para o inferno, Frieza. Eles desapareceram. Underline, 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 underline. Ao anoitecer, Bulma sentou-se no quarto de hóspedes que Vegeta ocupava, deslocada pelo vandalismo dos Saiyajins mais uma vez. Ela havia ficado retraída durante o dia com sua mãe e irmã, sua mente ocupada principalmente por aquele Saiyajin teimoso. Ele provavelmente era um mistério para ela tanto quanto ela era para ele. Estendido diante dela nos lençóis estava o traje e a armadura de Vegeta, ou pelo menos, o que restava deles. Eles eram feitos de um estranho material de borracha que era tão resistente quanto elástico, embora ela imaginasse que poderia reproduzi-lo em poucos dias. Mas foi a condição deles que realmente a fascinou. Eles carregavam cada detalhe do horrível derramamento de sangue que Vegeta tratava tão casualmente quanto uma ida ao banheiro. Ela se preocupava muito com a segurança de um homem que havia sobrevivido a buracos no torso. E o mais importante, fez o mesmo com inúmeros inocentes só porque era terça-feira. Porque ela não poderia simplesmente continuar agarrada a Yancha. Claro, ele às vezes era um idiota e claramente muito envolvido com sua fama no beisebol, mas com certeza não era um assassino em massa impenitente. E ele provavelmente abandonaria uma garota no meio do coito se Bulma dissesse que queria começar de novo. Mas não, ela se imaginou como o homem que orgulhosamente usava esses trapos de derramamento de sangue e guerra. Você está no meu quarto.
Assustado, o corpo de Bulma estremeceu. Ela olhou para a porta e lá estava o proverbial, talvez até literal, diabo. Sem sequer tentar, sua voz produziu cautela imediata. E mesmo quando vestido como um homem de 47 anos mergulhado até o pescoço em uma crise de meia-idade, ele carregava uma aura de ameaça. Achei que você ficaria fora pelo menos durante a noite, e você meio que fez uma festa na minha varanda, Bulma respondeu. Vegeta grunhiu e entrou. Seus olhos pareciam pesados, mas não tão intensos como de costume. Ela não pressionou e juntou as roupas rasgadas dele enquanto se levantava. Vegeta sentou-se na mesma cama, exausto como se tivesse passado por uma batalha. Quanto mais Bulma olhava para ele, mais forte crescia sua vontade de falar. E então ela fez. Se você foi ofendido por mim ou por minha irmã, sinto muito. Não que você precise de minhas desculpas. Mas ela só sabe o pior sobre você e os irmãos mais velhos sempre serão protetores. Vegeta não respondeu nem mesmo com um grunhido. Ele apenas olhou para ela de uma maneira taciturna, estranha a ele. Você estava certo. Você não está aqui para dar a minha bunda solteira e desesperada a um homem para cutucar e cutucar. Eu não consigo nem começar a entender o quanto essa luta deve significar para você. Se você não quiser ficar aqui, tudo bem. Se você fizer isso, prometo que ficarei fora do seu caminho. Enquanto Vegeta continuava em silêncio, Bulma pensou mais um pouco. Mas não pode ser só eu. Pare de ser tão rude e pare com as ameaças. Por alguma razão, acho que faz parte do seu charme, mas minha irmã é um ser humano normal e ela sabe disso. Bulma sorriu. Um grunhido pelo menos. Vou aceitar isso como um acordo e deixar você em paz, disse ela enquanto começava a sair da sala. Eu tenho um irmão. Tinha. Isso foi o suficiente para fazer Bulma voltar ao normal. Vegeta estava olhando para o chão. Foi quase como se ele tivesse dito isso involuntariamente. Ela colocou as roupas na cômoda mais próxima e se aproximou dele. Sério? Como ele era? Fraco. Bulma riu. Ela deveria ter imaginado que Vegeta colocaria isso em termos tão simples. Ele era gentil e de coração mole. Nem sequer viu o fim do nosso planeta, disse ele. Bulma imaginou em sua cabeça uma versão mais calma e legal de Vegeta e mordeu o lábio inferior para não matar o clima de tanto rir. Meu pai o considerou uma causa perdida, assim como eu. Ele foi enviado para um planeta fraco e nunca mais voltou. Então foi isso? Vocês simplesmente o consideraram morto assim? Bem, diga-me o que você concluiria, Vegeta zombou. Incapaz de resistir à sua natureza argumentativa, Bulma colocou a mão na cintura. Quero dizer, nem mesmo um grupo de busca? Qual foi a utilidade? Se ele tivesse ido embora, ele se foi. Vivo ou morto não teria importância. Só para deixar clara sua posição, ele acrescentou. Não pensei nele nem um dia desde então. Bulma estudou os olhos impenetráveis de Vegeta. Uma postura tão fria era consistente com toda a sua retórica de batalha em primeiro lugar. Não era de admirar que ele tivesse tanta influência em Gohan. Caramba, seu irmão até parecia parecido com o garoto. Você não está nem um pouquinho curioso de que ele possa estar vivo? Bulma perguntou. Eu não penso em coisas que não fariam diferença, Bulma, Vegeta respondeu. Seu coração pulou uma batida. Ele realmente disse o nome dela novamente. Se ele estava vivo e ainda não apareceu, então ele não quer nada comigo nem eu com ele. Bulma se identificava com o fato de ter um irmão distante que nem sempre estava em seus pensamentos. Tits também era 12 anos mais velho que ela, o que significa que ela esteve praticamente ausente de qualquer parte de sua vida que pudesse se lembrar. Mas simplesmente apagar completamente sua existência de sua mente? Como muitas coisas com Vegeta, ela não conseguia entender nem acreditar completamente. Há muito tempo aceitei minhas circunstâncias, Vegeta disse. Sua voz soou como se uma mão tivesse agarrado seu pescoço, um sussurro tenso e angustiado. Não tenho mãe desde os 4 anos. Um irmão desde os 6. Um pai ou uma casa desde os 8. A coisa mais próxima de família que tenho é o filho de um camponês que me odeia. Talvez Bulma estivesse apenas com sono, mas ela jurava que a voz dele falhou no final. Eu não tenho nada. Ela deu uma longa olhada em seu rosto enquanto seus olhos permaneciam colados no chão. Ele tinha uma carranca diferente da carranca perpétua de raiva ou agitação a que ela estava acostumada. Foi uma carranca genuína, vazia de qualquer coisa além de tristeza. E isso partiu seu coração. Ela não sabia se iria se arrepender do que fez em seguida, mas fez mesmo assim. Ela agarrou a mão dele e olhou profundamente para ele. Vegeta virou a cabeça na direção dela, os olhos arregalados e estupefatos. Ele parecia incapaz de pensar adequadamente. Você me tem. Vegeta apenas ficou ali sentado, os olhos viajando de um lado para o outro entre a mão e o rosto dela. Ele não puxou a mão, inferno, ele nem sequer cutucou. Bulma. Ela levou o dedo aos lábios dele para silenciá-lo. Você não precisa dizer nada, disse ela. A conversa é para minha boca motorizada. Quando ela riu, Vegeta engoliu em seco, mais ansioso do que ela jamais o vira. Ela não puxou o dedo, na verdade, ela fez exatamente o oposto e esfregou a bochecha dele. Novamente Vegeta não se esquivou do toque dela, em vez disso exalou e se apoiou na mão dela enquanto os dedos dela deslizavam em círculos ao redor de seu rosto. Depois que ela encarou seus olhos escuros por tempo suficiente, ela não conseguiu mais lutar contra a sensação de zumbido em seu estômago, não com a maneira como ele olhou para ela como se nada do caos de sua vida tivesse existido. Ela o puxou e o beijou, e ele não fez nenhum esforço para impedi-la. Mas quando ele começou a puxá-la também, os dois perceberam o que estava acontecendo exatamente ao mesmo tempo e se separaram como se o outro tivesse sido feito de veneno. Vegeta olhou para frente na velocidade da luz e tossiu alto enquanto Bulma se levantou de um salto, tateando seu próprio corpo enquanto tentava encontrar um redirecionamento. Suas mãos bateram no bolso, bingo. O feijão Senzu. Você precisa disso. Vegeta assentiu timidamente. Bulma tirou os 2 feijões do bolso e os jogou na cara de Vegeta. Ele os pegou da mão dela e os colocou na cômoda ao lado da cama, sem sequer olhar para ela.
Com o trabalho feito, Bulma saltou da cama enquanto seu coração praticamente se enterrava no peito. Vou sair agora. Você deve. Ela saiu correndo do quarto e fez questão de bater a porta. Ela até ouviu a maçaneta sendo trancada do outro lado. Sem sentir as pernas, deslizou pela porta e sentou-se, sugando todo o oxigênio disponível. Sua garganta estava tão seca quanto os desertos mais inóspitos da Terra, com a troca de saliva com o Senhor da Guerra Saiyajin e tudo mais. Só de pensar nisso, seu cérebro convocou apenas uma frase para suas cordas vocais. Que porra é essa? Underline, 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 underline. Gohan rolou para fora da cama, tossindo um monte de catarro em um balde cheio de vômito. Ele olhou para seus braços, aliviado por eles estarem quase de volta ao tamanho normal. No final das contas, vencer o medo do gelo não foi exatamente uma boa ideia para o seu corpo. Na última semana ele estava deitado na cama com um ataque de pneumonia. Pensando bem, provavelmente teria sido uma boa ideia usar uma jaqueta pesada enquanto meditava no frio. Desde então, sua saúde voltou a melhorar, mas ele ainda se sentia insuportavelmente fraco. Ignorando a cozinha, Gohan pegou sua jaqueta roxa fofa, saiu mancando do saguão e voltou para fora. O que mais o incomodou em seu episódio de saúde, além de quase morrer, foi saber que Piccolo passava todo o seu tempo livre treinando. Ele ainda era mais fraco que Gohan, mas ganhando bastante terreno. A técnica Malkin normalmente o levaria à frente, e com Gohan ainda incapaz de comandar sua transformação, ele se viu perdendo em suas lutas com mais frequência. Ele e Vegeta foram tão idiotas, tolos covardes e covardes, pensando que eles poderiam diminuir a distância com frieza apenas definhando em seu exército cumprindo suas ordens. Enquanto isso, dois caras que não conseguiam nem aceitar Raditzus apareciam regularmente, e eles não precisavam massacrar trilhões em seu tempo livre para fazer isso. Mesmo que Goku precisasse da ajuda de uma divindade, Piccolo descobriu isso apenas por pura autodeterminação. Piccolo não foi encontrado em lugar nenhum, provavelmente treinando nas profundezas do vasto espaço. Gohan tentou sentir seu Ki, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Dado o tamanho da sala, ele poderia estar a alguns anos-luz de distância, pelo que Gohan sabia. Ele não se preocuparia com isso, entretanto, optando por sentar e se concentrar. Ultimamente, Gohan tinha ouvido um conselho crucial de Lápis. Caramba, até Vegeta tinha dito isso. Ele se concentrou nas coisas positivas. Infelizmente, depois de cerca de 1 hora, ele inevitavelmente cederia ao medo de perdê-los. O fluxo interminável de ansiedade governou a vida de Gohan mais do que Frieza jamais. Independentemente disso, Gohan continuou, mesmo depois de quase não ter progredido em 11 meses. Ele apenas continuou sentado no frio intenso que literalmente quase o matou. Na verdade, quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele via o lado bom. Ele ainda estava vivo agora, não estava? Seu próprio sistema imunológico havia lutado contra os efeitos posteriores dos piores e mais extremos calafrios, e agora estava mais forte para isso. Talvez ele não precisasse mais temer o gelo. Meu Deus, com certeza está congelando aqui, hein? Perdoe o trocadilho. Os olhos de Gohan se abriram, sensíveis àquela voz desprezível. Frieza? Ele deu um pulo, procurando por qualquer vestígio do bastardo. Isso não poderia estar acontecendo. Como sabia que ele estava aqui? Ou pior, o que aconteceu lá fora? Vire-se para a esquerda, rapaz. Gohan fez o que foi instruído, e lá estava ele, Frieza com as mãos agarradas ao rabo ondulante, com aquele sorriso falso no rosto. E ele não estava sozinho. Bem ao lado dele estava Goku. Apenas todo o seu corpo havia se tornado gelo. Ambas as palmas das mãos estavam levantadas, enquanto sua boca estava aberta no meio do grito. Mesmo contra o clima abaixo de zero, o corpo de Gohan esquentou, uma aura se acendeu ao seu redor e desintegrou o tecido de sua jaqueta. O que você fez com meu pai? Aquele poder primordial e volátil estava envolvendo suas mãos insensíveis em torno da mente de Gohan, seu controle aumentando enquanto Frieza o provocava com sua risada pomposa. Ataque-me antes que seja tarde demais. Com sua sanidade pela janela, Gohan voou em direção a Frieza, mas o monstro empurrou a escultura que antes era Goku na sua frente como um escudo. Muito rápido e muito maníaco, o braço direito de Gohan o atravessou, quebrando-o em 1000 pedaços. Ele não sentiu nada fisicamente, mas o terror que o atingiu congelou no lugar. Ele se foi. Seu pai, aquele que lhe deu a vida e teve que conviver todos os dias com sua incapacidade de protegê-lo, morto por suas mãos. Tudo que Frieza teve que fazer foi cercar o pino para Gohan desferir o golpe. Boa tentativa. Ao som da voz de Frieza, o crescente desânimo de Gohan diminuiu e a ira tomou seu lugar. Ele se virou mais determinado do que nunca a erradicar o abominável vírus. Ele o perseguiu novamente com a perna pronta para causar um dano fatal. Apenas outra pessoa ficou em seu caminho, sua mãe e seu irmão mais novo. Eles também ficaram congelados e incapazes de sair do caminho do chute de Gohan. Eles também despedaçados. Gohan caiu de joelhos e apertou 2 punhados de seu cabelo, até mesmo arrancando alguns fios. Ele gritou toda a sua dor no vazio enquanto o branco se transformava em escuridão em sua visão instável. Nenhum de seus esforços importou. Nada da crença que seus pais tinham nele importava. Eles estavam mortos, tudo por causa de seu poder. Vem agora, Gohan. Nem tudo é desgraça e tristeza. Gohan sentou-se, sentindo outra onda de poder chegando. Farto de frieza e de seu aperto, ele se virou novamente. A escultura de gelo na frente dele desta vez? Arepa? Ela estava com o braço estendido, quase como se estivesse procurando Gohan especificamente. Não só o rosto dela era um grito distorcido, ele podia até ver uma lágrima em seus olhos congelados. A visão dela naquele estado fez Gohan cair de joelhos. Para começar, eu nunca deveria ter confiado nesse vagabundo indisciplinado, Frieza disse, circulando ao redor dela.
Ela era do exército daquele vira-casaca de Cabinet, afinal. É claro que ela levaria você para o caminho errado. Freeza caminhou em direção a ela e bateu em seu ombro. Mas, infelizmente, todas as coisas boas têm um fim, não importa quão fofas sejam. Acho que vou cuidar disso sozinho. Não. Gohan saltou de volta e os perseguiu, mergulhando na estátua de arepa para protegê-la. Para sua surpresa, ele voou através dela, e em vez de se despedaçar, ela simplesmente desapareceu. Gohan caiu de joelhos, sem nada em sua visão além do chão escorregadio e congelado. Não foi real. Nada disso tinha acontecido. Estava apenas na cabeça dele. Freeza não foi encontrada em lugar nenhum e ninguém foi reduzido ao gelo. Você tem certeza disso, Gohan? Você não viu o que estava na sua frente, rapaz? A voz estava de volta. Gohan olhou para cima, encontrando Freeza parado a alguns metros de distância mais uma vez. Depois de um gole de vinho, ele saiu do caminho vagarosamente, permitindo que Gohan visse a que ele estava se referindo. Não foi Goku Xixi Goten ou arepa congelado no gelo, foi Piccolo. Ao contrário dos outros 4, ele não parecia assustado. Angustiado sim, mas com raiva mais do que tudo. Seu corpo estava agachado, como se ele estivesse lutando contra alguma coisa. Piccolo, Gohan tropeçou, passando direto pela imagem de Freeza que sua mente havia produzido. Cuidadosamente, ele estendeu o braço e bateu no corpo. Com certeza, ele realmente o sentiu daquela vez. Gelo frio e escorregadio. Deixou um rastro de água em seu dedo. Oh não, isso foi real. Não estava na cabeça dele e não foi obra de Freeza. O gelo e o frio chegaram a Piccolo. Não, 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 não. Ele olhou seu corpo de cima a baixo, tentando descobrir o que diabos fazer. Se ele tivesse algum tempo para salvá-lo, seria escasso. O gelo que prendeu Piccolo estava enraizado no chão congelado. Com uma batida forte de seu pé infundido com que Gohan esmagou o bloco de gelo e então passou para o outro lado para terminar o trabalho. Ele agarrou o enorme corpo de Piccolo e voou o mais rápido que pôde para o saguão. Uma vez lá dentro, ele o colocou no chão. Vamos, Piccolo! Gohan gritou. Não morra em mim. Claro, ele poderia dizer muito sobre o bastardo mal-humorado, mas até Piccolo acreditava nele. Durante anos, Gohan usou o calor volátil de seu poder para se entregar ao seu vício supressor da dor. Agora, ele tinha que usá-lo para sempre. Uma chama azul irrompeu de ambas as palmas das mãos, pairando acima do corpo do Namekusein. O calor da chama até chamuscou as mãos de Gohan enquanto trabalhava no gelo ao redor de Piccolo. Lentamente, mas com segurança, a casca se liquefez. E então a água se transformou em vapor. Logo, o corpo de Piccolo estava livre de sua prisão gelada, mas de forma alguma fora da floresta. Sua pele era mais azul petróleo do que verde. Ele não mostrava nenhum sinal de respiração. Gohan não tinha ideia de como funcionava a anatomia Namekuseu, mas ele tinha que salvar Piccolo da única maneira que sabia. Ele pressionou as mãos contra o peito largo, tentando reiniciar a respiração. Acorde, Piccolo, ainda não acabou, Gohan implorou. Oh, gelo não é nada para você, lembra? Ele pressionou um pouco mais, mas não obteve nenhum sinal de movimento. Mas ele não desistiria só porque não havia progredido. Ele continuou pressionando enquanto gritava incentivos vazios, preparado para levar o tempo que fosse necessário para garantir que seu mentor improvisado visse outro dia. Muitas pessoas sofreram sob sua supervisão, ninguém mais do que ele. Embora Piccolo tivesse em mente sua autopreservação, ele dedicou pelo menos 1 ano de seu tempo para acertar sua mente. Quer tenha funcionado ou não, Gohan devia a ele seu esforço máximo. Eventualmente, ele ouviu uma tosse grave. A primeira coisa que Gohan fez foi olhar em volta, muito consciente de que poderia ter sido sua mente fraturada produzindo mais barulho, mas o corpo contra o qual ele estava empurrando as mãos nos últimos minutos se mexia debaixo dele. Quando ele moveu as pupilas para a esquerda, ele pôde ver as pálpebras de Piccolo subindo. Filho da... Foi a primeira coisa que saiu da boca do Namekusein. Gohan cambaleou para longe. Pela segunda vez, sua vontade de ver outra pessoa ao vivo valeu a pena. De todas as emoções que giravam em sua cabeça, o alívio era o mais forte. Piccolo não se sentou, mas inclinou a cabeça na direção de Gohan. Um facsímile de um sorriso se espalhou por seus lábios. Seus olhos, pirralho. Gohan piscou. O quê? E eles? Piccolo inclinou a cabeça para frente. Gohan olhou para a direita, onde havia um espelho encostado na parede. Seu reflexo parecia normal, apenas uma coisa estava errada, seus olhos. Eles não eram negros como normalmente eram. Em vez disso, eles tinham um tom de ouro arrepiante. Que diabos? É assim que eles sempre parecem, naquela forma maluca. Gohan levantou-se em transe, os olhos colados em seu reflexo. Era assim que ele parecia? Foi isso que Vegeta pensou que iria finalmente matá-lo? Este foi o rosto que Lápis viu antes de sua morte? O rosto que Gohan agora podia realmente ver? Ele se virou, apenas para garantir que Piccolo ainda estava vivo. O Namekuseu estava sentado agora, embora ainda estivesse desgastado. Ele parecia exausto e magro, agora com um tom mais claro de verde. Mas ele não morreu nas mãos do poder cataclísmico de Gohan, muito pelo contrário. Como se sente, garoto? Piccolo perguntou entre tosses. Esse poder. Gohan olhou para cada palma. Pela primeira vez, ele pôde sentir conscientemente a força de seu poder oculto em suas veias, não mais dependente de sua raiva subconsciente. Ele podia ver tudo ao seu redor claramente, sabendo o que era real e o que não era. As visões que o assombravam, nenhum deles jamais foi real. Se ele se controlasse e mantivesse o foco em seu objetivo, eles nunca o seriam. E mesmo que o fizessem, Piccolo era a prova de que não era o fim. É incrível. Este era o poder que poderia finalmente derrotar Freeza. A natureza terrível e destrutiva da raça Saiyajin. Apenas Gohan a controlaria para sempre.
para livrar o universo de sua sujeira mais baixa. O meio Saiyan de 14 anos virou-se para Piccolo, um olhar de extrema determinação pintando seu rosto em um retrato majestoso. Até mesmo Piccolo ficou reduzido a um suspiro de espanto. Eu sou Son Gohan, e sou o Saiyan que vai matar Frieza. Por alguns momentos Piccolo não fez nada além de piscar. Eventualmente ele se levantou, embora seus movimentos fossem difíceis. Seu sorriso orgulhoso, no entanto, não tinha nada além de poder por trás dele. Já era hora, Nanico. Engolindo em seco, Piccolo ejetou a Dragon Ball de 4 estrelas de sua boca, colocou-a nas mãos e colocou-a no chão. É todo seu. Gohan apenas ficou ali parado com uma careta, por tempo suficiente para que até o rosto de Piccolo se contorcesse desajeitadamente. Bem, foi por isso que você fez tudo isso, certo? Eu não vou pegar essa merda, Gohan choramingou, se contorcendo na gosma verde que cobria a Dragon Ball. Depois de um grunhido irritado e alguns palavrões sobre pirralhos e humanos, Piccolo disparou um raio de suas antenas nas mãos de Gohan. Uma luva de borracha se formou em torno de um e uma lata de panos higienizadores no outro. Gohan olhou para o facilmente irritado Namekuseijin e sorriu. Sim, isso vai funcionar. Gohan ficou no centro do mirante, com Deus, o Senhor Popó, Piccolo e os guerreiros terráqueos atrás dele. Ele estava com uma roupa nova e finalmente voltou ao mundo exterior depois que ele e Piccolo passaram mais um mês treinando sem parar. Em sua opinião, ele estava mais do que pronto para Frieza, mas isso não era motivo para relaxar. O treinamento físico não foi o motivo para ele entrar na Câmara do Tempo. Havia 7 motivos, na verdade, e eles repousavam sobre os ladrilhos sob seus pés, brilhando em amarelo brilhante. A determinação endureceu o rosto de Gohan enquanto ele olhava para as 7 esferas do dragão. Era isso, o motivo pelo qual ele havia trabalhado um ano inteiro, mesmo que isso não fosse registrado no mundo normal. Não era apenas a luz pulsando nas bolas, eram as vidas de todos aqueles perdidos em suas mãos. Deus caminhou ao lado de Gohan. Eu farei as honras. O homem que criou as Dragon Balls abriu os braços sobre elas. Venha, Shenron, e conceda-me meu desejo. O céu ficou preto, como se a Terra tivesse completado uma órbita em questão de segundos. As Dragon Balls brilharam com eletricidade, até que um poderoso fluxo de luz explodiu nas nuvens. Gohan tinha visto muitas exibições de luz em sua vida, mas esse ritual possuía um misticismo que cativou seus olhos jovens. A luz gradualmente assumiu a forma de uma serpente que aparentemente se estendia por toda a largura do céu. Seu coração acelerou com antecipação enquanto a luz se desvanecia em uma forma sólida. Um rosnado estrondoso reverberou pela atmosfera, suas frequências sentidas desde os pés de Gohan até seus olhos. A luz se transformou em um enorme dragão verde, com chifres marrons emanando de sua cabeça escamosa e olhos tão vermelhos quanto os 9 anos de sangue nas mãos de Gohan. Durante a maior parte de sua vida, ele pensou que um Frieza furioso era a visão mais assustadora que ele já viu. Olhando para este dragão que reduziu ele e os outros a meras formigas, ele pode estar errado. Eu te concederei qualquer desejo que esteja ao meu poder. Aquela voz enfática era exatamente a mesma que havia falado na mente de Gohan todos aqueles anos antes para atraí-lo de volta a este mesmo planeta. Ele havia rejeitado isso por uma vida de assassinato, e agora estava de volta para corrigir esse erro. Acredito que essa seja a sua deixa, Gohan, disse Deus, afastando-se. Diante da enorme aparição diante dele, Gohan quase teve dificuldade até para lembrar como falar. O desejo era simples, trazer de volta todos que ele havia sido morto recentemente. Mas no momento parecia incompleto. Talvez da próxima vez que nos vermos você não esteja com essa armadura. Coube, a última vez que Gohan o viu, ele tentou fazê-lo entender a loucura de se render às ordens genocidas de Frieza. O paradoxo que era a mente de Gohan, sua tola determinação de ser tanto o assassino quanto seu escravo de Frieza, resultou na morte de Coube, do planeta Mamba e de trilhões de outros antes deles. Ele não podia simplesmente parar na Terra. Ele tinha que consertar tudo. Eu tenho uma pergunta, Gohan gritou com a garganta seca. Se eu pedisse para você trazer de volta todos que foram mortos por alguém que trabalhou para a Força Frieza em algum momento de suas vidas, isso incluiria as vítimas de pessoas que não são membros agora, certo? Correto. Enquanto eles tiverem afiliação passada ou atual com essa organização, todas as vidas de suas vítimas serão restauradas. Com um pequeno sorriso, Gohan assentiu. No entanto, Gohan prendeu a respiração. Se o número de vítimas for vasto, meus poderes só se estenderão aos mortos no último ano. Embora Gohan franzisse a testa, ele soltou o fôlego de alívio. Não foi a pior captura, e o planeta Mamba caiu na rede de qualquer maneira. Não foi uma solução total, mas traria de volta uma quantidade incontável de vidas roubadas. Tudo bem, esse é o meu desejo, então. Traga de volta todos que foram mortos por um ex-membro ou ex-membro da Força Frieza, Gohan gritou. Alguns segundos depois, uma provisão extra alertou sua mente, fazendo-o balançar os braços freneticamente. A menos que eles sejam maus ou seu planeta tenha sido destruído. Isso será feito. Gohan assentiu com firmeza, enxugando a testa úmida. Ele estava quase preocupado que todas essas disposições acabassem equivalendo a múltiplos desejos. Excluir os malignos manteria todos os membros colaterais da Força Frieza, como Zarbon e Dodoria, mortos também. Infelizmente, Raditz e Nappa também não seriam poupados, mas Gohan teve a sensação de que eles estavam em paz com suas mortes honrosas. Os olhos vermelhos de Shenron brilharam, enquanto sua voz resmungava como se estivesse aumentando o poder. Gohan concentrou seu sentido de que em West City, ansioso demais para simplesmente esperar que o dragão fizesse seu trabalho. Seu pé bateu ansiosamente no chão enquanto ele fechava os olhos. O equivalente a um raio atingiu a mente de Gohan, quase o derrubando. Ele sentiu isso, milhares de assinaturas de Ki surgindo perto de Bulma e Vegeta. Gohan não resistiu ao sorriso genuíno que o atingiu. Seu desejo foi concedido. Adeus. O dragão divino evaporou em luz, enquanto as esferas do dragão levitaram no céu e se espalharam em todas as direções como uma série de estrelas cadentes. Gohan olhou para o céu.
A escuridão tornou-se azul mais uma vez, se não um pouco mais brilhante do que antes da convocação. Ele semicerrou os olhos como se o foco extra lhe permitisse ver o planeta Mamba voltando à vida. Uma grande mão pressionou o ombro de Gohan. Ele olhou para cima enquanto a versão mais santa e idosa de Piccolo sorria para ele. Excelente trabalho, meu garoto. Uma ideia muito acertada para expandir o escopo do seu desejo. Olhando para frente, Gohan pensou não apenas em Lápis, mas em Kobe. Tudo o que ele podia sentir era alegria pelo renascimento deles. Eu me pergunto, no entanto, Deus meditou batendo em seu cajado de madeira. A implicação de tal desejo, certamente os planetas de muitas dessas vítimas estariam agora sob a subjugação de Freeza, não estariam? Com isso, Gohan franziu a testa. Afinal, o desejo em maior escala foi uma decisão de impulso. Mas ele decidiu olhar para o lado bom pela primeira vez. Esse é um bom ponto, mas acho que pode causar mais problemas à Freeza do que qualquer coisa, Gohan respondeu. Muitos desses caras eram fortes por si só e se eles estiverem chateados o suficiente, eles podem organizar algumas revoltas. Ele está prestes a ter planetas equivalentes a galáxias atrás dele, e ele é muito preguiçoso. Além disso, Gohan abriu o bolso e sorriu para seu solteiro azul. Conheço algumas pessoas que conseguem descobrir como organizar isso. Os outros guerreiros humanos se juntaram a Gohan e Deus, Kuririn se destacando na frente com um sorriso orgulhoso no rosto. Gohan olhou para ele, pensando no dia em que se conheceram. Você fez uma coisa boa, Gohan, disse Kuririn. Tenho certeza que Lazuli ficará grato. Lazuli disse a Gohan para resolver tudo, ou então suas ações passadas realmente o definiriam. Piccolo mais ou menos forçou isso a acontecer, embora Gohan ainda fosse incapaz de se exonerar de tudo o que havia feito, e duvidava que algum dia o fizesse. Ele poderia passar pelo menos mais de um minuto sem que isso pesasse sobre ele. Uma lágrima veio aos olhos de Gohan enquanto ele olhava para o vasto céu da terra abaixo do mirante. Pela primeira vez, não foi um grito de tristeza. Piccolo marchou em direção a ele, atravessando rudemente os outros com um bufo de desgosto. Pessoalmente, sou péssimo saber que um bando de vermes foi regurgitado neste lixão. Enquanto enxugava as lágrimas, Gohan sorriu incrédulo. Claro! O Saiyajin de roxo e o Namekusein de roxo caminharam até a beira do mirante, o vento soprando uma forte corrente em seus rostos. Eles ficaram ali por alguns momentos, deixando as rajadas ocuparem seus ouvidos. Dê meus cumprimentos a Lápis, murmurou Piccolo. Gohan olhou para ele. Sua expressão estava tão estoica como sempre, mas por baixo dela, Gohan podia sentir uma calma. O tempo que passaram na câmara do tempo hiperbólica não foi útil apenas para o Saiyajin. Certo. Ambos voaram para baixo, deixando o mirante e a câmara para trás. Eles voaram em direções diferentes, não sendo necessário nem um agradecimento nem um adeus. Underline, 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 underline. Vegeta estava na 9ª hora de sua sessão de treinamento, flutuando no meio da nave enquanto pequenos bots flutuantes o cercavam por todos os lados, quicando uma bola de seu próprio ki para frente e para trás. Contusões cobriam seu corpo, mas ele não mostrava nenhum sinal de dor. Depois de comer o feijão Senzu, ele quase se sentiu uma pessoa totalmente nova. Se o Capitão Ginyu ousasse mostrar seu rosto na terra, sua cabeça teria sido esmagada pelas botas de Vegeta sem dúvida. Depois de horas de movimento implacável, seu corpo se ajustou a 70G e permitiu que ele se esquivasse habilmente do que se movia rapidamente. Sua razão tácita para ir tão implacavelmente foi para tirar sua mente do beijo com Bulma na noite anterior. Afinal, o que havia para pensar? Não foi nada mais do que um momento temporário de fraqueza que ele iria corrigir. Claro, naquele momento de ajuste de contas com o vazio de sua vida, ele pode muito bem ter precisado de alguém para tirá-lo do vazio. E a sensação dos lábios dela pressionados contra os dele pode ou não ter sido inebriante. Mas isso não significou nada. Não deveria ter lugar de descanso na cabeça de Vegeta. De repente, a luz que espreitava para dentro da nave pelas janelas evaporou-se de uma só vez. Uma mudança tão repentina interrompeu o foco de Vegeta, rendendo-lhe uma pancada no ombro devido à explosão que o derrubou. Ele mal rolou para fora do caminho quando caiu no chão. Assim que se levantou, olhou para fora em busca do que havia causado o repentino anoitecer. Uma sensação estranha percorreu a atmosfera, como uma energia mística escondida nas nuvens. Foi uma tempestade? Um cataclismo? Ou um presságio? Vegeta levantou-se tenso, seus músculos tensos enquanto sua mente voltava para a frieza. O tirano tinha uma presença forte apenas por existir. Isso poderia muito bem ter sido um sinal de que ele estava próximo. Agora não, Vegeta pensou. Ele pode ter ficado consideravelmente mais forte, mas não estava nem perto de pronto para a frieza. E por mais que ele achasse que Gohan tinha boas chances, seu orgulho não toleraria que um garoto terminasse seu trabalho. Uma onda de assinaturas de que atingiu Vegeta de uma só vez. Com todos os seus sentidos em alerta, Vegeta irrompeu pela porta da nave, esperando que um monte de cápsulas espaciais rasgasse a atmosfera a qualquer segundo. Seus olhos estavam colados ao céu enquanto tremores nervosos subiam e desciam por seu corpo. Era isso. Isso foi. O que no mundo? Ele ouviu alguém gritar. Vegeta olhou para o lado e engasgou com a cena que capturava a rua. Centenas de corpos cercavam todas as partes das ruas. Dada a comoção com carros derrapando e ondas de rostos confusos, eles não estavam lá nem um minuto atrás. A confusão arqueou a sobrancelha de Vegeta. O céu clareou novamente, devolvendo os raios do sol e o azul brilhante à atmosfera da Terra. Buscando respostas, e um alívio de todos os gritos e buzinas, Vegeta voou para sua entrada improvisada da Capsule Corp, a varanda de Bulma. Como a porta ainda estava arrombada, ele não teria que lidar com os gritos dela.
Dirigiu-se para as escadas, indo até onde sentia a presença da herdeira. Durante a descida, outra porta se abriu na sua frente e o teria feito escorregar se não fosse por seus fortes reflexos. O príncipe inconstante cerrou os punhos e rosnou, pronto para lançar o inferno sobre quem tivesse a audácia de quase derrubá-lo. Porém, quando a porta se fechou e revelou a identidade do convidado, Vegeta só pôde ofegar de surpresa. É você, o outro Saiyan, disse o homem. Com seu cabelo preto na altura dos ombros e olhos azuis perturbadores, junto com uma camisa preta com um buraco no torso, ele só poderia ser o ciborgue que Gohan matou em sua forma maníaca. Lápis. Vegeta respirou com facilidade. Foi isso. Gohan completou sua missão. Bom para ele. Lápis estendeu as palmas das mãos enquanto olhava para cima e para baixo em seu corpo, apenas tentando verificar sua presença no mundo dos vivos. Eu realmente estou vivo de novo, hein? Ele disse. Onde está Gohan? Aqui não, Vegeta respondeu, seus olhos estreitaram-se ligeiramente em alerta, caso Lápis tivesse ressentimentos. O homem recém-ressuscitado se virou, correndo escada abaixo enquanto Vegeta o seguia. Quando chegaram ao saguão, a mãe de Bulma estava dobrando algumas roupas sobre uma mesa. Olá, meninos! Ela disse com um sorriso, embora rapidamente engasgou ao perceber a identidade do outro homem. Não que ele a reconhecesse, pois Lápis foi direto para a saída. Não foi aquele que morreu? Ela perguntou, olhando por cima do ombro. Ah, então foi por isso que o céu escureceu. É sempre um eclipse ou mais um desejo maluco da Bulma. A mulher loira de repente deu um tapa na boca, seus olhos realmente se abrindo em consternação. Vegeta semicerrou os olhos confuso, não apenas pelo choque em seu rosto, mas pelo nome que ela acabará de dizer. Finja que não disse esse nome. Ela implorou com uma risada. Vá? Vegeta perguntou, curioso, só Deus sabe por que motivo. Depois de verificar o corredor, ela se inclinou na direção de Vegeta e agarrou seu ombro, um dedo levantado para aconselhar silêncio. Bulma é o nome verdadeiro da minha filha, ela sussurrou. Ela invadiu o sistema e virou as letras depois que riram dela na pré-escola e nós apenas brincamos para que ela não destrua todo o prédio. Os olhos de Vegeta se arregalaram com o que ele só poderia descrever como uma alegria travessa. A piada dele estava realmente correta, hein? Interessante. Enquanto Bulma fazia algumas anotações em seu laboratório e limpava uma mancha de óleo em sua regata rosa, a TV que ela estava ligada como ruído de fundo foi interrompida. Notícias de última hora. É um caos nas ruas, já que tanto a cidade leste quanto a oeste viram multidões de pessoas aparecerem aparentemente do nada nas ruas e em todos os edifícios ainda em reconstrução. Acredita-se que essas pessoas sejam as mortas no ataques em ambas as cidades desde o mês passado. Bulma parou o que estava fazendo para olhar a tela. Enfiada em seu laboratório, ela não tinha visto nenhuma mudança no céu. Ela sorriu abertamente, parecia que o pior da loucura finalmente havia passado. Pois bem, no caso dos reanimados e de seus familiares, a loucura estava prestes a começar. E não é só a cidade. Conseguimos falar com Paul Bearer, dono da funerária de West City, e há alguma comoção por lá também. O que está acontecendo, Paul? Sim, então eu estava lá cortando a grama e de repente, no cemitério, um monte de gente apareceu do nada em seus próprios túmulos, disse uma voz excêntrica e estridente. E já que estamos no assunto, gostaria de reiterar a todas as famílias que não há reembolso nem exceções. Bulma desviou o olhar da TV, revirando os olhos e rindo. Ela nunca pensou no caos que poderia resultar ao trazer de volta um monte de pessoas não familiarizadas com as Dragon Balls. Uma batida veio do outro lado da porta. Distraída, Bulma pegou um controle remoto na ponta da mesa e apertou um botão para abrir a porta. Bulma. Reconhecendo aquela voz, Bulma engasgou e se virou. Ao ver Lápis, ela deu um pulo, correu em direção a ele e o prendeu em um grande abraço. Você voltou. Bulma gritou. Sim, eu sei, sou um abraçador. Apenas aguente até que acabe. Está tudo bem, Lápis disse rindo enquanto Bulma recuava. Ela fez uma careta ao ver o buraco na camisa dele, embora não houvesse nenhum sinal de qualquer violência infligida a ele. Você estava procurando por Gohan, talvez? Bulma perguntou, sua preocupação crescendo. Eu não vou falar por ele, mas... Você não precisa, respondeu Lápis. Presumo que ele também me desejou de volta? Bulma assentiu. Lápis saiu sem dizer mais nada, deixando Bulma se perguntando o que poderia estar passando por sua cabeça. Mesmo que Gohan estivesse fora de controle, ainda deveria ter sido desconfortável lidar com o cara que o matou. Ela deixaria isso para eles resolverem. Depois de alguns momentos de anotações contínuas, outro convidado entrou pela porta. Quando ela viu a sombra do cabelo parecido com uma chama, ela prendeu a respiração. Ei, Vegeta! Ela murmurou. Eles não se falaram desde o incidente. Inferno no café da manhã, eles se evitaram ativamente. Vegeta apenas encheu um prato e correu para a sala de gravidade. Você e seu pai chamam aqueles botes de latas? Vegeta perguntou. Quando Bulma olhou para cima, ela percebeu que ele estava evitando contato visual com ela. Trabalho de má qualidade. Preciso de mais. Engraçado, embora ela mesma estivesse evitando o assunto, ela ainda fervia de ressentimento ao ver Vegeta daquele jeito. Sério, Vegeta? Um dia depois disso e você vem até mim com isso? Vegeta estreitou os olhos irritado. Um dia depois do que exatamente? Mais uma de suas muitas investidas sexuais grosseiras? Cheia de justa indignação, Bulma pulou da cadeira com as bochechas vermelhas. O nervo. Com licença? Você acha que fui eu apenas sendo uma senhorita agarradinha? Obviamente Vegeta bufou, empurrando Bulma ainda mais para cima na parede. O homem vulnerável e emotivo que ela tinha visto na noite anterior havia deixado o local, o habitual príncipe Saiyajin hostil de volta à ação. Mas se você quiser ser barulhento e hormonal, procurarei seu pai. Vegeta se virou, mas Bulma o seguiu, detestando deixá-lo ignorar o que quer que estivesse acontecendo entre os dois. Não me ignore, idiota. Você e eu sabemos que isso foi real. Na verdade, eu senti algo por você entre todas as pessoas. Como é esse o meu problema?
Seu indiferente desrespeito acendeu todas as chamas mesquinhas da herdeira de cabelo azul marinho. Não haja como se esse não fosse um dos melhores momentos da sua vida. Bulma levou um momento para se recompor. Embora ela ainda estivesse com raiva, ela supôs que estava sendo infantilmente agressiva, provavelmente provando a avaliação que ele fazia dela. Ela decidiu dar um passo para trás e deixá-lo sair, cruzando os braços bufando. Não sem uma última farpa, é claro. HMPH. Mais parecido com Vegeta. Vegeta congelou e Bulma franziu os lábios ansiosamente. Ela não tinha certeza se ele estava prestes a gritar com ela, ou se isso era apenas o pequeno toque que finalmente desencadeou sua raiva vulcânica e assassina. Oh Deus, por que ela decidiu brincar sobre suas proezas sexuais? Um cara baixo como ele provavelmente era o gatilho perfeito para a insegurança. Para sua surpresa, ele se virou com um sorriso malicioso que fez seus joelhos desmoronarem, e não por medo. Bem, você sabe uma ou duas coisas sobre apelidos, Bulma. Todo o sistema nervoso de Bulma desligou por um segundo horrível. Ele tinha acabado de dizer o que ela pensava que ele disse? A julgar pela sua risada satisfeita antes de ir embora, ele tinha feito isso. Com uma velocidade que ela não deveria ter conseguido, ela correu ao redor de Vegeta e ficou firme na frente dele, bloqueando seu caminho até a porta. O brilho em seu rosto enviou medo a muitos funcionários da Capsule Corp ou a artistas marciais com cérebro de porco ao longo dos anos. E ainda assim, Vegeta ainda estava sorrindo. Inferno, ele nem sequer expressou aborrecimento com a impedância dela. Quem diabos te disse esse nome? Não é importante, Vegeta respondeu, imperturbável pela voz baixa e ameaçadora dela. Sua sobrancelha se curvou provocativamente. Mas é o seu nome verdadeiro, certo? Minha mãe, não foi? Bulma baixou os punhos com raiva adolescente. Eu vou matá-la. Faça isso, sim? Me pouparia algumas dores de cabeça. Vegeta passou por ela, indo em direção à porta como se ela nem estivesse lá. Bulma decidiu tirar sua mente dele e avaliar aqueles bots estúpidos. Ela virou a tela da televisão para a câmera da sala de gravidade. O que ela viu a fez explodir. Ei, idiota! Surpreendentemente, ou apropriadamente na verdade, Vegeta respondeu a isso e se virou. Por que você está gritando agora, Bulma? Bulma cravou as unhas nas palmas das mãos. É claro que ele começaria a dizer o nome dela fora dos momentos mais vulneráveis, quando só queria irritá-la. Não que esse fosse o nome dela, é claro. Ela não havia hackeado o diretório de West City quando tinha 4 anos, folheado as cartas e esperado que todos entrassem na fila porque ela era rica. Não, senhor. Mas se ele continuasse a irritá-la, ele venceria. Ela se afastou da tela e lançou seus olhos derretidos para o príncipe. Esses bots estão perfeitamente bem. De que diabos você está reclamando? Vegeta zombou com um desgosto surdo. Eu nunca disse que eles estavam quebrados. Eu disse que eles eram de má qualidade. Abaixo do padrão. Não é um desafio. Embora eu ache que não deveria ter esperado muito da casa de roupas íntimas. Os dentes de Bulma começaram a se cerrar contra a parte inferior do lábio, tentando conter as chamas nucleares que ardiam dentro dela. Vegeta já era bastante frustrante quando reclamava. Mas quando ele era presunçoso e em seu elemento, ela desejou ter seus próprios superpoderes. Tudo isso foi só para você brincar comigo por causa do meu nome? O sorriso de Vegeta não negava exatamente isso. E isso foi ótimo. Bem, vou te mostrar mesquinho. Bulma abriu seu laptop, clicou em um programa e digitou um código. Boa sorte para fazer seu estúpido simulador de gravidade funcionar, Príncipe Badman. Está tudo trancado. O humor deixou o rosto de Vegeta enquanto ele olhava em advertência. Não interfira no meu treinamento, garota. Achei que nosso acordo era que você não continuaria me desrespeitando. Bulma ferveu, agora ficando genuinamente irritada. Vegeta inclinou a cabeça levianamente. Eu não concordei com merda nenhuma, mulher. Você simplesmente se jogou em cima de mim. Eu não posso acreditar que coloquei meus lábios. Bulma os curvou em repulsa, em um pequeno troll tão inseguro, descontente e narcisista como você. Diz muito sobre você, não acha? Com seus insultos, Vegeta ficou igualmente furioso. Apropriado que seu xará seja um par de roupas íntimas. Exatamente o que eu chamaria de um trapo de sujeira suado e gasto. Isso finalmente funcionou. Bulma Bluma, como diabos ela se chamava, esqueceram quem ela era e com quem estava lidando, e atacaram Vegeta como um touro furioso enquanto ele se afastava. Ela se lançou para as cercas com toda sua força, mas foi tudo em vão, porque Vegeta estava de volta em sua melhor forma e se virou antes mesmo de sua mão descer. Mais rápido do que seus olhos podiam ver, ele pegou sua mão. Enquanto eles fumegavam de raiva com tanto fervor que estavam arfando com os rostos vermelhos, os olhos azuis incandescentes de Bulma encontraram os olhos negros incandescentes de Vegeta. Seus corpos estavam pressionados um contra o outro, girando ritmicamente enquanto tentavam e não conseguiam recuperar o fôlego. Seus olhares não murcharam, nem o aperto do príncipe Saiyajin no pulso da herdeira. Os olhos de Bulma pousaram no peito nu e cheio de cicatrizes de Vegeta. Os olhos de Vegeta permaneceram nos dela, presos apenas pela blusa. Quando seus olhos viajaram de volta para seu rosnado voraz e animalesco, seu controle foi quebrado. Aquele olhar sanguinário desencadeou um chamado profundo em seu sangue Saiyajin. Antes que ela pudesse agarrar o braço dele e fazer isso sozinha, Vegeta puxou os lábios dela nos dele em um beijo desleixado, quase selvagem. Ela se inclinou ao nível dele, lutando com a língua contra a dele como se estivesse lutando por um espaço em sua boca enquanto ele enganchava sua perna e a empurrava sobre a mesa. De alguma forma, ela teve a presença de espírito de pegar o controle remoto e fechar a porta. Underline, 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 underline. Gohan não voou para a Capsule Corp, mas para a assinatura que de seu pai. Ele teve uma ideia para Goku e Vegeta que provavelmente
Provavelmente era mais fácil de vender o primeiro e trazer o último a bordo através de seu ego. Sua fuga o levou a montanhas distantes. Quanto mais ele voava, mais memórias vívidas ressurgiam das paisagens. No canto inferior direito, um desfiladeiro pelo qual seu pai gostava de nadar de forma imprudente para se exibir. Bem ao lado dela, uma árvore na qual Gohan uma vez havia rastejado até o topo. Sua mãe praticamente teve um ataque cardíaco, embora Goku simplesmente tenha pulado e o colocado no chão. Ele não estava indo para nenhum lugar antigo. Gohan estava indo para casa. As lembranças ficaram mais fortes quando ele parou diante de uma pequena cúpula cor de pêssego. Já se passaram efetivamente 10 anos desde a última vez que ele viu aquela estrutura, mas parecia que foi ontem. Aquela casa costumava ser seu porto seguro quando criança, com medo do mundo, e no momento em que ele se afastou dela, tudo foi para o inferno. Talvez precisasse acontecer assim. Enquanto ele descia flutuando, o homem que ele procurava saiu da pequena instalação atrás da casa com um sorriso no rosto. Ah, Gohan, pensei ter sentido você. Goku ligou. Finalmente consegui todas as Dragon Balls, hein? Gohan acenou com a cabeça e caiu. Quando ele pousou, Goku piscou surpreso. Uau, um pouco mais alto aí. Então você usou a câmara hiperbólica do tempo com Piccolo. Você sabia disso? Gohan perguntou. Sim. E você ainda não pensou em usá-lo? Quero dizer, você estava lá, então sabe o quão ruim é, Goku disse encolhendo os ombros. Eu tinha sua idade quando usei pela primeira vez, mas não era tão forte quanto você. Não poderia durar nem algumas semanas. E mesmo agora, acho que ficaria louco naquele lugar se fosse apenas eu. E se não fosse só você? Você quer passar mais um ano lá, mas comigo? Não, eu não, Gohan respondeu balançando a cabeça. Você e Vegeta. Como Gohan esperava, os olhos de Goku se arregalaram, cansado de tal proposta. Ele colocou um punho no quadril enquanto tentava pensar sobre isso. Cara, não sei. Faz sentido, mas há muitos ressentimentos entre nós dois. Eu provavelmente estaria disposto a isso, mas duvido que ele estivesse. O fato de Goku ainda estar aberto à ideia de treinar com alguém que ele sem dúvida culpava pelos problemas de Gohan mostrava que tipo de pessoa ele era. Mesmo agora, Gohan não conseguia entender a facilidade com que ele afastava pensamentos negativos sem parecer reprimido e volátil como Vegeta. Acho que se ele soubesse que você tem um atalho para ficar mais forte, ele se certificaria de que conseguiria alcançá-la por qualquer meio necessário. Ele é assim. Goku acenou com a cabeça em compreensão. Sim, bom ponto. Vou te dizer uma coisa, depois do jantar eu vou até o mirante e espero que ele apareça, se você puder convencê-lo. Parece bom, disse Gohan, virando-se enquanto reunia seu ki para voar. Espere um segundo, Goku disse. Gohan parou, olhando por cima do ombro. O que? Você não vai vir até aqui e ir embora, vai? Eu estava prestes a pegar um peixe para sua mãe cozinhar. Gohan se virou e olhou fixamente para seu pai. O rosto de Goku estava tão relaxado e complacente como sempre. Não houve segundas intenções, apenas um convite para jantar em família. A casa atrás dele despertou os nervos de Gohan enquanto ele pensava nos outros dois lá dentro. Depois de apertar a garganta ansiosamente, Gohan balançou a cabeça. Sim, ele estava nervoso, mas não estava mais disposto a fugir da tensão. E então, ele assentiu. Claro, eu vou ficar. Um sorriso brilhante se espalhou pelo rosto de Goku. Foi contagiante, quase fazendo com que Gohan quebrasse sua concha estoica também. Incrível! Vou mostrar o caminho para o lago. Depois de quebrar o pescoço e esticar as pernas, Goku se virou, mas olhou por cima do ombro com um sorriso malicioso. As sobrancelhas de Gohan se arquearam com curiosidade. Veja se você consegue acompanhar. Essas mesmas sobrancelhas franziram intensamente. Eu não terei que ver. Eles partiram como um casal de onças, rasgando as folhas, saltando pelos galhos, navegando por todos os morros, pedras, galhos caídos e quaisquer outros obstáculos da natureza que aparecessem em seu caminho. Uma década inteira longe da floresta, e ainda assim Gohan poderia atravessá-la como se tivesse estado lá a vida toda. Ele e seu pai estavam lado a lado enquanto aceleravam, com sorrisos competitivos em seus rostos. Gohan adorou tudo. Era assim que deveria ter sido. À medida que o som das ondas ficava mais alto, Goku pulou como uma bala de canhão e desceu até a beira do lago. Gohan fez o mesmo. Quando eles pousaram, Goku cruzou os braços em triunfo. Beacha por meio segundo. Suas pernas são mais longas, Gohan disse, mais do que um pouco salgado. Goku riu dele. Sim, eu mesmo tive que lidar com isso uma vez. Ele e Gohan caminharam até a beira da grama, sentando-se bem ao lado do lago. Gohan olhou para a água enquanto ela andava de um lado para o outro, parando para respirar ar fresco. Depois de um ano meditando sem quase nenhum ar para respirar em climas extremamente variados, aproveitar o mundo real parecia o paraíso. E mesmo descontando o ano naquela sala, já fazia muito tempo. Quando ele poderia simplesmente sentar e apreciar a natureza, sem o medo inevitável de que ele iria destruir tudo ou deixar nas mãos de Freeza e seus homens. Ele poderia deixar todos os pássaros e animais selvagens serem como eram. Goku quebrou o silêncio dando um mergulho rápido e repentino no lago, jogando água no rosto de Gohan. Quando ele abriu os olhos, ele engasgou ao ver a roupa de Goku empilhada na grama. O hiperativo Saiyajin atravessou o rio vestindo nada além de sua boxer. Que diabos está fazendo? Gohan gritou. Goku levantou a cabeça da água. O que estou fazendo? Pescando, é claro. Você não vai mergulhar também? É para isso que eu tenho isso, disse Gohan, sacudindo o rabo. Ah, sim, claro. Goku ficou maravilhado. Era assim que eu fazia antigamente. Vou te dizer uma coisa, vamos ver o que faz a maior pegadinha, do seu jeito ou do meu jeito.
Parecia que tudo era uma competição com Goku, e Gon obedeceria de bom grado. Você está ligado. Gohan se virou, cutucando as costas em direção ao lago e enfiando o rabo lá dentro. Não era incomum, durante um expurgo, os Saiyajins encontrarem peixes de aparência saborosa nos muitos rios que encontravam. Nappa preferia persegui-los como Goku fez, enquanto Vegeta e Raditz simplesmente sopravam toda a água, deixavam os peixes asfixiados e pegavam o que quisessem. Mas Gohan sempre preferiu o método mais silencioso e pacífico de usar o rabo como isca. Era um pedacinho de casa. Usando todos os sentidos exceto os olhos, Gohan acariciou o rabo na direção do que ele sentiu ser o maior peixe. As vibrações da água e o que ele estava captando permitiram que Gohan soubesse exatamente o que procurar. Enquanto isso, ele se concentrou em um peixe azul do tamanho de um urso e o perseguiu freneticamente, rindo e gritando enquanto o fazia. Ouvir o som da voz de seu pai com tanta alegria levou Gohan de volta aos velhos tempos da pesca. Ele não conseguia parar de sorrir. O peixe saiu da água, e foi então que Goku saltou no ar e o agarrou. Depois de bater na grama ao lado de Gohan, Goku quicou e caiu de costas, embora tenha se livrado da dor. Ah sim, isso é uma ótima pegadinha. Desculpe dizer, mas você pode querer empacotar tudo. Não vai ficar muito melhor do que isso. Havia apenas um leve toque de presunção na voz de seu pai. Não que Gohan tenha sido dissuadido, é claro. Ele podia sentir seu alvo se aproximando. Depois de um último aceno de cauda, as vibrações da água avisaram Gohan que ele estava em sua perseguição, e então ele puxou o rabo para fora da água e deixou sua presa sair correndo. Sua sombra projeta-se sobre Goku e Gohan como uma enorme nuvem. O queixo de Goku caiu de espanto. O peixe dourado era do tamanho de uma casa inteira. Gohan deu um pulo e deu um chute. Quando caiu na grama, ele caiu de barriga redonda e sorriu para o pai. Você estava dizendo? Goku olhou para o peixe em cima de seu filho com baba escorrendo de sua boca, mas se livrou de sua ganância. Cara, você venceu. Nossa, que peixe! Depois que Goku vestiu suas roupas de volta, pai e filho pegaram suas capturas e as penduraram nos ombros como meras mochilas. Enquanto ele caminhava cuidadosamente de volta para casa, um friozinho na barriga de Gohan. Esses podem ter sido os minutos mais agradáveis que ele experimentou em anos. Mesmo sabendo que a ameaça de Frieza pairava sobre ele, ele foi capaz de realmente aproveitar isso. Ele olhou para o lado. Ei, pai? Sim, eu sinto muito. Tenho incomodado todo mundo desde que voltei, mas principalmente você, Gohan disse, segurando o peixe com força. Você realmente tentou. Mas é como se eu tivesse medo de que vocês estivessem apenas fingindo que estão bem comigo. Não é nada demais, Goku caprichosamente rejeitou. Eu lhe dei muitas razões para pensar assim, pelo menos. Gohan relembrou a reação de Goku ao seu retorno. Ele se ressentiu profundamente na época, mas à medida que pensava mais sobre o assunto fazia sentido. Foi como Bulma tentou dizer. E se Gohan se sentisse assim consigo mesmo, é claro que os outros inicialmente teriam a mesma impressão. Vegeta disse algo há algum tempo, que estou com medo de mim mesmo. E pela primeira vez, não foi apenas um sermão para que eu pudesse matar pessoas. Recebi ordens de atacá-lo e tive um colapso nervoso. Gohan olhou para baixo, os dedos tremendo com a memória, queimando de raiva de Frieza. Ele estava preocupado comigo. Eu queria perguntar sobre isso, disse Goku. Não exatamente com Vegeta, mas com meu irmão Raditz. Gohan olhou surpreso. Você tocou no assunto algumas vezes, mas Vegeta não quis esclarecer. Ele realmente se sacrificou? Sim, é verdade. É a única razão pela qual Vegeta e eu conseguimos escapar. Ele e nosso outro parceiro, Nappa, eles nos defenderam contra caras que poderiam despedaçá-los. Gohan enrolou a mão desocupada. O cara até me pediu desculpas por tudo. Goku largou o peixe enorme, sua boca aberta em um círculo perfeito. Não está brincando? Sim. Mesmo dizendo isso, Gohan mal conseguia acreditar no que aconteceu. Ele estudou seu pai, que acariciou seu queixo pensativo, depois colocou as mãos nos quadris respirando fundo e agitando-se nervosamente. Gohan praticamente podia ver seu cérebro trabalhando horas extras tentando processar tudo. Cara, uau! Goku murmurou. Ele olhou para Gohan e riu sem jeito. Acho que nem tudo é preto e branco, hein? Agora era Gohan paralisado de surpresa. Uma frase tão simples de tudo era realmente o cerne de tudo, não era preto e branco. Vegeta, Raditz, Nappa, Gohan, todos eles foram várias coisas ao mesmo tempo. Muitas coisas ruins, mas algumas boas, e ao longo dos anos, Gohan lutou para permitir que as duas sombras coexistissem. A perspectiva e as ações de todos eram relativas à sua experiência. Goku levantou o peixe de volta. Não sei se posso perdoá-lo pelo que ele fez, mas talvez não seja importante depois de tudo. Se você ainda está vivo e chutando por causa dele, então posso viver com isso. Gohan deu a seu pai um aceno forte e lúcido. Ele também poderia. Sinto muito pelo que fiz também, disse Goku. Quando eu te ataquei daquele jeito. Você fez o que tinha que fazer, respondeu Gohan. Ele mordeu o lábio inferior ao se lembrar das consequências. E eu sei o que eu disse, sobre como você deveria ter me matado. Goku se encolheu. Certo, isso. Essa forma não é mais um problema. Mas mesmo que não fosse o caso, eu não estava em meu juízo perfeito, admitiu Gohan. Tenho muito pelo que viver. Não é verdade. Eles retomaram suas viagens em um silêncio pacífico. Quando voltaram para casa, largaram os peixes no gramado, fazendo tremer as árvores próximas. Goku levou as mãos à boca. Xixi, estou de volta. A porta se abriu e Xixi saiu. Ela encolheu de horror com os dois peixes empilhados diante dela. Agora Goku, o que vou fazer com? Ela olhou para cima e parou, percebendo tudo à sua frente. Gohan, ela disse, seus olhos brilhando quase instantaneamente. Você está em casa. Gohan olhou para a grama sem jeito, como se fosse 10 anos mais novo. Xixi contornou o peixe e se juntou aos dois, com um pouco de mistério em seu rosto ao observar Gohan. Você ficou mais alto em apenas alguns dias? Ela perguntou com um olhar estudioso. Gohan encolheu os ombros. Você poderia dizer isso. Adolescentes.
E esse cabelo? Ah, meu Deus, já estou incomodando de novo. Ela saltou para longe de Gohan com um sorriso de desculpas. Vou deixar você em paz. Ela se virou voltando para dentro, mas com uma mensagem de despedida. Aposto que essas coisas não entrarão na minha casa a menos que estejam em pedaços. Goku riu maliciosamente e se virou para seu filho. Acho que devemos cortar e cortar então. Poucos minutos depois, Gohan e Goku cortaram toda a carne e juntaram-na em alguns sacos. Carregando alguns com as duas mãos, eles se dirigiram para a porta. Gohan respirou fundo enquanto seguia seu pai para dentro, pronto para que toda e qualquer emoção o atingisse. Quando ele pisou no chão de madeira e fechou a porta atrás de si, ele congelou. Ele olhou para tudo ao seu redor, as paredes cor de pêssego, o ventilador de teto, as decorações, os quadros. Quartos que ele só via em sonhos há 10 anos. E da cozinha, o cheiro forte de arroz fervendo, com alguns temperos apimentando o aroma, chegou até suas narinas. Ele suspirou de prazer. Como Arepa disse uma vez, você tinha que colocar um pouco de chiado nisso. Ele apertou os músculos faciais e os olhos, tentando se conter. Mas suas lágrimas romperam a represa. Este era realmente um lar, como se ele nunca tivesse saído. O garoto cobriu os olhos, cansado de se envergonhar enquanto seus sentimentos rolavam pelo seu rosto. Goku voltou da cozinha. Só estou esperando por você, vá. O orgulhoso pai parou para sorrir graciosamente para o filho. Enquanto Gohan continuava soluçando, Goku se aproximou e agarrou seu ombro com mão firme. Gohan tirou as mãos do rosto para olhar para ele, relembrando um dos muitos dias que passou na sala quando criança. Bem-vindo ao lar, disse Goku. Cerca de 1 hora depois, pela primeira vez, toda a família sentou-se a uma mesa coberta de pratos de carne e vegetais habilmente preparados. De um lado estavam os pais Goku e Chi-Chi, e do outro lado estavam Gohan e seu irmão mais novo, Goten. O pequenino clone de Goku estava sentado em uma cadeira alta e falando alto com Gohan. Você estava realmente no espaço? Havia estrelas? Havia alienígenas? Você pode falar de alienígena? Você tem um OVNI? Coisas dessa natureza. Gohan desistiu de tentar responder, imaginando se ele era tão hiperativo e curioso naquela idade. Quanto mais ele tagarelava, mais forte ficava a motivação de Gohan. Ele teve que lutar para que esse garoto pudesse continuar sendo exatamente isso, um garoto. Ele não teria que viver em um universo ofuscado por frieza, onde seu sangue saia eventualmente o forçaria a travar uma guerra geracional. Rindo, Goku estendeu a mão para pegar um pedaço de peixe, mas Chi-Chi deu um tapa em sua mão. Espere, Goku. Ainda não demos graças. Goku choramingou, seu rosto ansioso para comer toda a comida à sua frente. Ah, vamos lá, nós literalmente conhecemos a Deus. Ele não se importa se lhe agradecermos pela comida. Chi-Chi revirou os olhos. Bem, e as outras divindades então? Rei Kai odeia quando eu como tudo. Totalmente exasperada, Chi-Chi olhou diretamente para o filho mais velho. Está vendo isso, Gohan? Dia após dia. É como se eu estivesse criando 2 filhos. Gohan riu, embora soubesse que era uma batalha tola ficar entre um Saiyajin e sua comida. Ele próprio estava ansioso para comer. De volta ao planeta Mamba, ele disse que não merecia uma refeição caseira. Mesmo agora, ele ainda não tinha certeza, mas não iria se preocupar com isso. Ele simplesmente iria se divertir. Agora, meninos. Chi-Chi dirigiu com um comando severo que enrijeceu até a postura de Goku. Ele deu a Goten um aceno de barganha e depois juntou as mãos. Goten fez o mesmo. Aceito humildemente esta refeição, disseram ambos. E apesar de só conhecê-lo como ele era há alguns dias, Chi-Chi olhou para Gohan com expectativa e com aviso. Aliviada ou não, ela certamente esperava que ele respeitasse a família, e Gohan obedeceria ou então o inferno o aguardaria. Ele juntou as mãos, maravilhado com toda a comida que havia sido delicadamente preparada ao seu gosto, da mãe da qual ele havia sido separado para travar uma batalha destinada. Aceito humildemente esta refeição. Cerca de 30 minutos depois, Gohan e Goku estavam mancando para fora de casa, cheios de comida. Nunca em sua vida Gohan exagerou tanto, mas como a maioria das coisas com Goku, isso se tornou uma competição. Se seu pai conseguia derrubar um prato, ele também conseguia. Embora tivesse certeza de que iria se arrepender disso no banheiro mais tarde, ele gostou mesmo assim. Nada como comida caseira, hein? Goku perguntou Grog. Sim, Gohan respondeu segurando a barriga. Estarei indo para o mirante em breve, então boa sorte para acalmar Vegeta. Foi ótimo ver você de volta aqui. Gohan acenou com a cabeça, o sentimento sendo mais do que mútuo. Após esticar o pescoço, Gohan se preparou para voar para longe, até sentir uma presença se aproximando. As folhas tremiam e passos ressoavam em seu ouvido, e os passos não pertenciam a um animal. Parece mais um par de botas. Depois de olhar para a esquerda, seu queixo caiu. Lápis. Ele estava de volta, parado perto das árvores e acariciando a cabeça de um cervo. Ele se virou para olhar para Gohan, uma expressão ilegível em seus olhos vazios. Goku recuou enquanto Gohan engoliu em seco, incapaz de desviar a visão do buraco no meio da camisa de Lápis. Foi um lembrete de por que ele passou por todos os problemas que teve para conseguir as Dragon Balls. Uma rajada de vento começou a balançar seus cabelos para frente e para trás enquanto Gohan se perguntava o que estava para acontecer. Sua irmã reagiu de forma explosiva a Gohan sobre o assassinato. Ele não esperava nada diferente da vítima real, independentemente da compreensão deles. O que quer que estivesse reservado, Gohan enfrentaria de frente. Lápis deu alguns passos à frente, diminuindo a distância até que apenas alguns metros ficassem entre os dois. Cada músculo do corpo de Gohan se contraiu com uma tensão inabalável. O olhar de Lápis não parava enquanto Gohan procurava as palavras certas para dizer. Um pedido de desculpas clichê não seria suficiente. Lápis abriu a boca primeiro, no entanto. Você estragou minha camisa favorita. Underline, 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 underline.
Tendo recebido o perdão que ele nem tinha certeza se merecia, Gon voou para West City com um peso tirado de seus ombros. Ele tinha certeza de que Lazuli estava exultante ao ver Lapis voltar para a ilha de Roshi. Agora, ele só precisava se preocupar se Vegeta seria ou não receptivo a um ano com Goku na câmara hiperbólica do tempo. Como todo mundo costuma fazer, Gon entrou no complexo pela varanda de Bulma, surpreso que a porta havia sido destruída. Ele podia sentir o ki de Vegeta lá embaixo, surpreso ao senti-lo sob pressão, como no meio de uma sessão de treinamento, mesmo não estando na nave. Após a longa caminhada escada abaixo, Gon chegou à porta do laboratório de Bulma, onde a sentiu também. Agora fazia sentido porque o ki de Vegeta estava tenso, provavelmente gritando com ela sobre as configurações de gravidade. Gon bateu na porta algumas vezes, mas não obteve resposta. Então ele foi até o teclado ao lado da porta, tendo descoberto como hackeá-lo depois de alguns arrombamentos. Ao inserir algumas coisas, ele ouviu um estrondo do outro lado da porta e até vozes. Chame-me de súcubo vulgar de novo. Vulgar, súcubo, moça demoníaca. Sim, isso mesmo, seu maldito homem. O meio Saiyan sorriu. É claro que aqueles dois estavam brigando um com o outro. Ele poderia ter ficado afastado por um ano legítimo e isso não teria mudado. Depois de apertar um botão, a porta se abriu. O que Gon viu no laboratório o fez desejar ter desistido depois de bater. Bulma e Vegeta estavam em uma mesa. Bulma tinha uma mão pressionada contra o pescoço de Vegeta enquanto a outra lhe dava um tapa na cara assim que a porta se abriu. Vegeta estava embaixo dela, deitado de costas na mesa. Vegeta tinha uma mão levemente agarrada ao pescoço dela. Nenhum dos dois parecia zangado. Na verdade, os dois estavam se encarando com sorrisos psicóticos e desequilibrados. Da cintura para cima, parecia que eles estavam brigando. Da cintura para baixo, era repugnantemente claro que eles não estavam brigando, mas sim, outro verbo que começava com a letra F. Todo o prazer desapareceu de seus rostos quando perceberam que Gon estava olhando diretamente para eles. O adolescente não conseguia desviar os olhos deles, embora quisesse ainda mais do que matar Frieza. Cada pedaço de comida que ele havia consumido minutos antes subiu de volta à sua garganta. Ele poderia comentar a cena com apenas uma expressão. Eka! Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.